Olá pessoal, tudo bem? Mais um episódio do Chapters and Cheers, ou livros e biritas. em português, exatamente. Como vocês podem ver, a gente começou a gravar, a gente já tem o segundo episódio antes do prometido. Olha só, isso é muito bom. Se você não viu o primeiro episódio, tá aqui em algum lugar, o editor Aqui, vai aqui. colocar e a gente vai continuar. Falando de Red Rising, Pierce Brown, Red Rising é a série, né? Mas agora a gente vai falar do segundo livro, Golden Sun. Segundo livro da série, segundo da primeira trilogia. Beleza, vamos falar sobre Golden Sun. Meu nome é Raíssa. E eu tenho péssimos amigos porque eu sugiro ótimos livros e eles só reclamam. Meu nome é Thiago e eu já não aceito tão bem as sugestões da Raíssa. Então é isso. De livros, pra deixar claro. Por enquanto. Não, vai ter que continuar aceitando, né? Porque a gente tá com um grupo Tamo um pouco preso. limitado Tamo de amigos leitores. Estamos presos no a essa caso. dupla aí por um tempo. Beleza, então vamos começar falando dos nossos drinks pra gente poder começar a beber. Vamos. Eu acho que primeiro, antes disso, vamos fazer só um adendo, porque eu acho que no episódio passado a gente não comentou, mas a gente mora no Canadá e a gente lê os livros em inglês. Então, por esse motivo, a gente fala as palavras em inglês. Então, Exato. perdão se sou Ou nome. seja, a gente já não sabe mais falar em português e o nosso inglês também não é muito bom, então a gente Não, fica ainda desse jeito aí mais misturando tudo. Ainda mais misturado com álcool. Se a gente fosse tentar falar inglês, não ia sair batatas O trabalho da do discussão. editor seria muito maior. Com certeza. Então, dado o adendo, voltando também para a questão de, assim como no episódio anterior, o livro, continuamos na mesma série, então é uma série de distopia adulta, e continuamos com a mesma premissa de fazer os drinks com a temática dos livros. Logo, podcast adulto também, tirem as crianças da sala, pois temos álcool e muito provavelmente palavras de baixo calão, conforme o álcool for batendo aí e a discussão for ficando mais Interessante, isso, né? acalorada, eu ia falar. Não, a gente concorda em quase tudo. Então tá bom, vamos começar com o nosso primeiro drink. Nosso primeiro drink chama-se The Iron Rain. Então é em homenagem à queda dos anjos da morte do céu. E gosto de adrenalina e rebelião. Os ingredientes temos cachaça, triple sec, suco de cranberry, suco de limão, gengibre, orange bitters e top com ginger ale, que no caso a gente não tinha, a gente fez topping com água com gás. E vai ficar tudo aqui na tela. Em algum lugar. A gente vai tentar pôr na dessa tela. vez a receita do drink. Então, cheers. Cheers. Vê se tem gosto de adrenalina e rebelião. Tem gosto de cachaça. Isso eu consigo confirmar. Muito bom. Tem gosto de adrenalina e rebelião. Qual que é o Pra gosto mim. de rebelião, Raíssa? Eu acho que é um gosto inesperado, assim, né? Seria tipo. Eu Os acho que gotos estavam totalmente... o fundinho de gengibre pra mim é aquele, tipo, opa, pera, Opa, peraí. que é isso? O que tá acontecendo que aqui? tem aqui? Entendi. Beleza, então. Bom, acho que como da outra vez, vamos dividir primeiro a sessão Isso, sem então- spoilers. E depois a gente entra na parte com spoilers. E a gente avisa vocês. E a gente avisa. Então, primeiramente, sem spoilers, fazer uma sinopse do livro. Então, a gente, como eu falei antes, segundo livro da saga ou série Red Rising. E a partir daí, acho que a gente comentou um pouco no episódio passado, né? Que começa a expandir a história, né? Que o primeiro fica bastante focado ali na parte da educação deles, Do instituto, né? E não tinha muito sci-fi ali, não dava pra perceber muito, mas a partir daqui começa a expandir o mundo e também o que tá em jogo, né? Na questão da história. Então, a história ela continua depois que o Daryl saiu do instituto.
Eu acho que passaram uns 2 anos ali, né? Depois que ele saiu. Passou bastante tempo. E agora ele saiu do instituto e entrou pra academia, que é como se fosse a faculdade dos Golds, onde ele tá treinando pra ser piloto, Não é? capitão espacial, ele vai guardar, né? ele vai ser um capitão de uma esquadra, tipo isso, né? Capitão de frota espacial. E ali naquele meio ele tá entre as pessoas, tipo, os mais altos da sociedade ali, né? Tipo, a elite. Elite. A elite da elite, que tá sendo treinado pra comandar tudo, pra comandar as guerras, pra estar à frente dessa sociedade. E ele ainda tá na missão dele de infiltrar a sociedade por dentro. Então, no meio de todo o treinamento dele, ele ainda tá nessa missão. Só que nesse ponto, o que a gente entende desde o começo é que o Daryl tá sem contato com o pessoal que recrutou Dos ele. filhos Então de ele Ares, tá né? meio assim, tá, e que eu vou agora, fazer né? agora, Me botaram nessa furada aqui, me botaram no meio desse Chegamos monte de aqui lobo. nessa parte do plano. E aí, o que acontece? A história, ela sai ali, como comentei, do contexto mais fechado do Instituto e começa a expandir para o conflito interplanetário entre várias frotas e começa a entrar muito mais questões de política do mundo real do que as questões mais de amizade e lealdade dentro da escola, assim, que são mais, não diria frágeis, mas são menos... As apostas são mais baixas, assim, Certo. né? Caso dê alguma coisa errada ali, a consequência não É menor. Não é tão grande. Acho que até mesmo para quem gosta de sci-fi é onde o livro, de novo, né? Essa expansão da história também ela expande o universo, e aí quando eu digo universo, é o universo do livro, né? Então você tem agora outros planetas, outras colônias, você tem contato com novos personagens. Sim. Então você acaba saindo, porque o primeiro livro o livro é focado em Marte, né? Tudo acontece em Marte. O Daryl nasceu em Marte, os Reds lá estão em Marte, os Golds são de Marte, a casa do Daryl no Instituto de Marte. Então, assim, tudo é Marte. E agora você tem uma expansão de tudo, né? Inclusive expansão do superpoder do Daryl de Quebrar os paradigmas, né? Porque agora os paradigmas que ele tem que quebrar são em escala maior. E, como eu falei, as consequências das decisões dele e os riscos que ele está tomando também são muito maiores. Enfim, acho que agora a gente pode entrar um pouco na questão das nossas notas, porque o ponto que eu queria entrar é que eu acho que esse livro foi um aprofundamento de personagens bom, assim. Mas eu tô botando o carro na frente dos boi. Acho que, voltando então, nosso primeiro critério de nota era ritmo e enredo. O que você diria sobre o ritmo e o enredo desse livro? Eu acho que continua num um ritmo bem acelerado, mas bom. Assim, as coisas... Esse segundo livro, principalmente, as coisas acontecem. Muitas coisas acontecem, as coisas acontecem em todo momento. Acontecem muitas coisas, né? Porque até minhas anotações aqui foram páginas e páginas de bullet points aqui pra poder listar todos os eventos importantes que aconteceram no livro. Acho que até, né, quando você olha pro primeiro, que nem a gente tava falando, né, tudo acontece em Marte, é Marte, o Instituto aqui, uma hora você tá em Marte, outra hora você tá na Lua, outra hora você tá... E tá sempre acontecendo, e tudo do ponto de vista do Daryl ainda. Então, eu gostei bastante, acho que o ritmo e o enredo foram muito bons, na minha opinião. Eu vou sem muita discussão, assim, porque a gente vai guardar boa parte das discussões para as partes de spoiler, né? Eu dou aqui
aqui 5 estrelas por essa parte. Eu também. Eu diria até que se eu fosse fazer o ranqueamento dos 3 primeiros livros, eu colocaria o Golden Sun como o meu primeiro, assim. Eu também. Com certeza é o meu livro favorito da trilogia. Da trilogia. Eu faria... Eu acho que pra mim seria... É que você provavelmente vai discordar, mas pra mim seria Golden Sun, Morning Star e o Red Rising. Então eu acho que... Acho que por ser o começo também, o Red Rising seria o mais fraco deles, assim. E o Morning Star a gente vai falar no próximo episódio, mas eu vejo que tem alguns pontos que poderiam ter acontecido mais rápidos, assim, e melhor desenvolvidos. Mas o Golden Sun eu achei fechadinho, assim. Ele... Nada me deixou a desejar. Eu tô tentando pensar aqui se teve alguma coisa que me deixou a desejar, mas eu acho que não. Eu achei que o tempo inteiro eu tava engajada com o livro, eu tava querendo saber o que iria acontecer depois e fui surpreendida de forma positiva com as coisas que aconteceram. Eu não me senti enganada em nenhum momento, assim. O Golden Sun, né? Foi o livro que fez eu falar assim, tá, eu quero ler todo o resto dessa história. E eu li, assim, eu devorei o livro muito rápido. Então, realmente foi... O começo é muito interessante e o final te deixa querendo... Como que essa história vai acabar, cara? O que vai acontecer com o Daryl? Como que ele vai sair dessa? Sair dessa, assim. Então, foi muito bom. E aí, o ponto que eu tava comentando no começo, né, que levou a entrar na questão das notas, é desenvolvimento de personagens e dinâmica. Eu acho que deu profundidade para os personagens nesse livro, assim, pra maioria deles. Eu senti... Tipo, eu consegui sentir a raiva do Cassius. Eu consegui sentir o peso das decisões as decisões do Daryl começarem a pesar nele. Eu comecei a ver um pouco mais da Mustang, assim, tipo, o porquê dela... Não muito porquê, talvez, mas entender um pouco mais que ela é diferente da família dela e que ela pensa diferente da sociedade. E Several, o amor da minha vida, sempre será... Continua Several, né? Continua no espaço. Continua Several. Não, ele acho que nesse livro ficou bastante. Muito bom. Ficou muito bom, com certeza. Ele para de ser só um... Tô seguindo aqui por estar seguindo. Sim, ele no primeiro livro ele é assim, ele é um seguidor e ele é rabugento porque sim. E aí, ele é super weird. No segundo livro você entende o porquê dele ser assim, um pouco, sabe? A backstory dele, os traumas dele. E eu acho que dá um pouco mais de sentido, assim, o jeito que ele é. E eu comecei a ver ele como um símbolo de resistência mesmo, assim. Tipo, de não querer se encaixar nos padrões que os Golds colocam nele e ter orgulho disso, sabe? É um rebelde, né? O rebelde acho que ele deixa favorito. Ele deixa de ser um rebelde sem causa para um rebelde com causa, né? Sim. Então, eu diria para desenvolvimento de personagens nesse livro, eu daria um 5 também. Também? Eu vou te falar que eu concordo em certo ponto com os personagens que que já vieram do primeiro livro. Eles se aprofundaram muito mais. Mas sem entrar muito em spoilers, teve alguns personagens novos que eu podia me importar menos com eles. E assim... Tóxico. Caraca, meu. Eu falei assim, tá. Esse cara aqui é super... De novo. Esse cara aqui é super bom, ele é super foda, ele é não sei o quê. Por quê? Me mostra por quê. Não me fala por quê. Tóxico. Ele é. É o que você precisa saber. E aí ele vai matar todo mundo. Eita, tá bom, vai. Não sei, quando eu vejo assim os personagens novos desse livro, eu falo assim, Mas é que os personagens novos, eles é o mesmo problema do primeiro livro, né? Tipo, você tem um livro só pra desenvolver, você não consegue desenvolver muito. Então, os personagens novos acabam sendo mais desenvolvidos no terceiro.
Talvez, acho que você tem razão, assim, o desenvolvimento, mas eu acho que isso só reforça o meu ponto. O desenvolvimento de personagens, pra mim, poderia ser melhor. É assim, eu queria ver mais, né? É um livro, obviamente, mas eu queria ver mais do que o autor me falar. E eu acho esse recurso, às vezes, de novo, meio preguiçoso, na minha opinião. Então eu ainda acho que é melhor do que o primeiro, então eu vou com 4 estrelas. Pra mim tá meio justo. Tá. Não, eu acho ok. Acho justo. Eu queria ter visto mais de alguns personagens também nesse livro. Eu queria ter visto mais enfim, na parte com spoilers a gente fala um pouco mais. O nosso terceiro quesito são danos emocionais. Assim, eu acho que pro Daryl, os danos emocionais foram pesados. Peraí, mas esse não é Não. o nosso... Sim. Tá. Calma. Pô, o Daryl saiu... É que pra ele foi pesado. Físicos, né? Emocionais e físicos. Aí pra ele foi pesado. Foi. Só que eu não senti tanto assim. Eu não... E até pra ele, parece que ele... Tipo, ele é um pouco afastado dos danos. Ele sente por pouco tempo e depois ele desliga, sabe? Parece. E ele esquece rápido. Aí depois de 100 páginas pra frente ele pensa de novo. Tal coisa aconteceu. Ele, putz, verdade, né? Aconteceu tal coisa. E aí depois some de novo. Essa parte é. Então... Eu acho que essa parte é muito mais o desenvolvimento do personagem. Pode ser. Então eu acho que, assim... Ao longo do livro, eu diria que danos emocionais ficou ali num 3, só que aí no finalzinho ele escalona, e aí o finalzinho me pegou. Então, pra fazer a média, eu vou deixar no 3,5. Eu concordo, assim, o final pra mim foi bem... Acho que tem uma parte no final que o Daryl encontra um personagem... do primeiro livro, e aí pra mim foi bem impactante essa parte, e a parte final do livro, assim, que deixa como é que a gente fala? Um cliffhanger aqui? Gancho? Um gancho pro próximo, e aí do jeito que terminou, eu falei, caraca, fez eu ficar querendo, assim, eu terminei o livro, já era bem tarde da noite, se eu não tivesse tão cansado, eu teria pego já o outro para ler. Então, acho que nesse ponto, eu não sei se é a categoria certa, não sei se é vibes mas me deixou bem assim, me deixou em choque o final. Então eu vou dar 4 estrelas, porque eu gostei. Tá. E eu posso subir a minha pra 4 também? Eu acho Fica à que vontade aqui, a gente edita. então eu vou sempre subir. foi 4, na verdade, aqui, segunda edição. Eu vou subir a minha pra 4 porque você comentou do encontro. Eu falei, não, verdade. Aquela parte lá teve vários. O final foi muito Foi um atrás do outro, assim. interessante, assim, do tipo, pegando. Meu, o que tá acontecendo? E aconteceu muita coisa. Mas, enfim, a gente não vai falar agora. Não pode falar agora. Vibes e world building. Eu achei que esse livro foi mais world building do que vibes pra mim. O que não é ruim, é muito bom, na verdade. O outro eu comentei, né, que pra mim deu vibes Hunger Games. Esse era vibes, nunca li isso na vida, nunca li isso antes, porque foi muito a questão do... eu achei interessante a questão do espaço mesmo, tipo, vai de um lugar pro outro, usa bota voadora, as armaduras de plasma, todas as coisas de tecnologia, Vou te assim, falar eu falei, que mano, meu da hora. cérebro fudido às vezes não conseguia acompanhar e Não, eu meu só... também, não. Pra mim, eles estavam assim, Putz, tipo, grila, meu. tá num lugar, aí tá no outro e o que importa é o resultado, porque eu não consegui imaginar muito das batalhas. Não, as assim. batalhas espaciais, eu acho que era nesse que tem algumas naves de diferentes tipos, né? Acho que
quando você é fã de Star Wars, você tem as TIE Fighters, X-Wing, e eu senti que ele estava tentando fazer alguma coisa nesse sentido, mas eu não lembro de ter visto as explicações dessas naves em lugar nenhum. E aí eu ficava assim, tem nave X, aí eu falava assim, cara, qual que é a diferença da nave X pra nenhuma? Eu não sei se importa muito a diferença das naves, assim. Mas elas tinham propostas diferentes, porque ele falou assim, tá chegando não sei o que, aí você fala assim, ok. Não, acho que importa mais tipo, ele vai conseguir entrar na nave, não vai conseguir entrar na nave, a nave tem bomba, não tem bomba. Era o gist, assim, que eu peguei do negócio. Então, mas eu me senti um pouco perdido nas lutas espaciais. Certo. Eu também me senti um pouco perdida, mas eu não me senti perdida de um jeito ruim, assim. Mas pode ser também, de novo, voltando... Pera. Eu acho que pode ser também por causa que eu tava ouvindo audiobook e aí o cara tava narrando assim com tanta emoção, certo, que mesmo eu não estando compreendendo exatamente os movimentos que eles estavam fazendo, você se sente envolvido, sabe? Você sente a emoção da batalha, você sente a adrenalina, você fala, tá pegando fogo, tá tudo fodido e... meio que assim, você vai mais pela emoção da narração do que por exatamente o que tá acontecendo. Uhum. Então, eu não senti tanto impacto, assim, não impactou a minha experiência não entender exatamente os movimentos deles. Então, acho que eu ainda daria um 4 pra world building e vibes, porque, cara, eu não sei se eu sou boazinha demais, mas eu entrei na vibe da narração ali e é isso. Eu tava andando com o cachorro na rua e, tipo, vibing completamente com o livro e eu falando alto, assim. Eu ouvi no audiobook as coisas aconteciam, eu falava, cara, você é muito burro. Eu falando no meio da rua. Louca. Então... por esse motivo de tirar tantas emoções fortes de mim, eu continuo achando que vale um 4 aí. Eu ainda me pego muito na construção do mundo. Acho que tem oportunidades. Eu gostaria ainda de ver mais essa exploração do conflito entre as diferentes castas da sociedade. O livro 2... Eu acho que explora isso bem melhor do que o livro 1, com certeza, mas eu não sei, eu acho melhor, mas eu ainda, esse ainda é minha menor nota de todas, que é o 3 aqui, porque eu gostaria de ver mais. Eu acho que vai mudando um pouco, o 2 faz mudar um pouco mais a minha visão sobre esse universo de... tá acontecendo uma revolução aqui de classes, mas ainda assim é focado nesse grupo aqui que vai resolver tudo. Mas sabe o que eu acho que pode ser uma causa? A gente só vê as coisas do ponto de vista do Daryl, né? Porque ele tá envolvido naquele grupo, ele tá infiltrado ali. Então, querendo ou não tem muito como você ver fora. Porque se ele não... por ele ter se infiltrado na sociedade dos Golds, ele não deixa de ter acesso ao resto. Porque se ele se comunicar muito, né, fica meio que, tipo, cara, por que você superior tá falando com esses pelego aqui, sabe? Mas aí eu sinto que falta essa parte de qual é o risco do Daryl. Ele tem o risco sempre dele ser o infiltrado ali. E assim, eu ainda queria ter visto mais do tipo, putz, ele vai se encontrar com tal pessoa e ele vai conseguir uma informação muito importante, ele vai conseguir discutir algo importante que é vital aqui, mas tem um risco essa comunicação. Eu acho que na parte de spoiler a gente pode entrar um pouco nisso, porque tem um pedaço que eu senti, assim, um pouco do risco.
risco velado, assim. Tá, então, e a última nota é pro tamanho do livro e facilidade de leitura. Eu acho que, assim como o primeiro, fluiu super bem. Nem sei se tem mais páginas que o outro, acho que tem Pouco mais, talvez? mas não muito, né? O Morningstar que é maior. Eu diria que tem, sei lá, mais umas 3 horas a mais de áudio, talvez. Então... Eu acabei lendo um mais rápido que o outro, então não sei. Fluiu super bem, sem reclamações. Acho que foi do tamanho que tinha que ser. Não senti arrastado em nenhum momento. Não precisava colocar mais coisa, acho que nem não ficou pra tirar, nem precisava tirar. Então, 5 estrelas em questão de facilidade e fluidez do livro. Vou colocar 5, vai. Vou com você. Pô, caramba, cara, você reclama muito. Vou colocar, do negócio. vou colocar com você aqui 5 estrelas. Que eu acho que 5 estrelas tem que ser muito bem feito, Me dá um exemplo de um 5 estrelas redondo, assim, de um livro 5 estrelas redondo. A gente vai entrar nessa discussão de outros livros? Só assim, só rapidamente. Mas de tamanho? Não, de tudo. De tudo? De 5 estrelas? De tudo? O melhor livro de todos os tempos de fantasia, né? Qual? Como qual? Certo, Essa sua pergunta me ofende. Não pode ser. Caraca, meu! Todos os livros de ficção usam o Senhor dos Anéis como referência. Não, mas ninguém tá questionando. O único defeito do Senhor dos Anéis é não ter mais. Nossa, não ter Thiago. mais livro é o único defeito. Como assim, cara? O único defeito você fala assim, da história. Enredo, nota 10, nota 5. Ritmo, nota menos 5. O Tolkien tava ali no começo, não tava sabendo o que ele queria fazer. Condições. Depois que saiu do Condado e ele se achou, foi excelente. Você dá nota... Você tem 5 de enredo, menos 5 de ritmo, você fica com 0 na nota do livro. Não, mentira, gente. Mentira. Eu gosto de assim, Senhor dos Anéis, só você persevera o Condado e pula todas as músicas de elfo. E o livro fica 5. E beleza, mas então o tamanho Tamanho e facilidade de leitura é 4,5 porque ele é 3. pequeno. Não. O Senhor dos Anéis, ele tem um defeito, que é o quê? Ele podia ter mais. Podia ter mais coisa depois, antes. Se botar o Senhor dos Anéis na IA pra editar, sai metade do livro ali, vai ser cortado. Mas aí você tá perdendo toda a experiência. Enfim, fico fica aí mais com os próximos preocupado aí com episódios. esse comentário. Fica pros próximos episódios. A gente não vai fazer isso, Senhor dos Anéis. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho essa versão. O quê? Eu li o primeiro só. Aí eu fiquei cansada. Mas eu vou ler. Se você me pedir pra ler, pra gente gravar, eu leio. Agora ficou. Eu agora leio. não. Aí eu achei que você já tinha lido. Não, eu li o primeiro. Eu li o Hobbit, eu li o primeiro. Aí eu fiquei cansada. Entendi. Tá bom. Não, mas eu vou voltar. Enfim. Certo. Spoilers. A gente vai pra parte de spoilers agora? A gente finaliza com a nossa nota do livro? Como um todo, se eu tentar fazer a média aqui na minha matemática, eu acho que dá 4,5, né? Pelas minhas notas, eu acho que eu dei 5, 4... O Rega 2 vai 3. 4, 5, 4,5. Eu coloquei 4 estrelas aqui, de novo, um livro muito bom. Não dá, acho que funciona bem como continuação do primeiro. E acho que como todo livro de trilogia, deixa você querendo ler o terceiro. Então, um ótimo livro. Mas eu acho que ele não sofre da síndrome de segundo livro, né? Que geralmente não geralmente, mas tem muitas trilogias que você lê, assim, o primeiro livro é muito bom, o segundo livro é um filler, que não tem muito propósito, e o terceiro livro é onde as coisas realmente acontecem. E eu não senti, assim, eu senti que todos os livros da trilogia foram escadinhas, assim, pra chegar no final. O primeiro é um degrau, aí o segundo vai e o terceiro é um barranco. Não. Nossa, a gente vai conversar do terceiro não agora, né? Mas o que eu tô falando é que o segundo livro, ele não foi só
porque eu Não, preciso ter ele- 3 livros, entendeu? Ele teve seu agrega propósito, bastante, ele agrega bastante pra história e ele direciona pro terceiro, pro final. Ele é fechado. A história do segundo é fechada, que eu acho que esse que é o ponto que você quer trazer, né? Geralmente o segundo de uma trilogia ele não tem começo, porque o começo foi o primeiro e o fim é no terceiro, então ele deixa você aqui, né? Tá. Acho que ele faz um papel bom de expandir o universo, ele traz aqueles personagens que a gente já gostava, ele expande esses personagens, traz personagens novos que a gente não se importa. Que você não se importa. Mas eu concordo, assim, ele faz você querer ler o terceiro, que eu acho que é uma parte importante do segundo livro. É Né? o papel dele. Beleza. Então é isso, Spoilers. pessoal. Agora, se você não leu o livro, essa é aquela parte que você vai ler e depois volta pra ver se a gente concorda ou não, ou se você concorda ou não com a nossa visão aqui, a nossa teoria do livro, né? Garante que você vai voltar, porque como estamos vendo aqui, né, opiniões polêmicas sobre o livro, opiniões controversas, então sempre gera discussões boas, então independente de você ter gostado ou não, um dos dois vai ter um ponto de vista parecido, porque claramente temos opiniões muito diferentes sobre... Olha, não querendo criar expectativas, mas eu acho que o segundo a gente vai concordar em muita coisa. Agora, o próximo vai ser o... Tá bom, por onde você quer começar? Ordem cronológica Pô, de eu acontecimentos? acho muito... Eu acho que flui bem a conversa quando a gente começa Do começo. do começo e sempre a gente pode voltar, né? Falar assim, pô, mas aconteceu tal coisa. Então, vamos recapitular como terminou o primeiro, que é o nosso menino Daryl Estrela de Ouro. Primus, é isso? Primus. E ele recebe ali o estágio da casa do Da Augustus. Casa Augustus. Simplesmente o cara que É o ordenou governador de Marte. e né? ordenou a morte da esposa dele. E ordenou a morte da esposa dele, sim. E assim, aí você termina o livro assim, não tinha como ele terminar melhor ali no instituto, né? Tipo, ele conquistou tudo que ele poderia conquistar ali e ele tá posicionado da melhor forma que ele poderia pra missão dele Seja lá qual for. de rebelião, seja lá quais foram os próximos passos do plano, né? Que ele também não sabe. E aí a gente dá um salto, que nem você falou no começo, de alguns Acho que anos, são 2 anos, né? 2 anos e pouco. E a gente tá numa nave lá, a nave principal da frota. Da academia. Eu acho que é interessante a gente pensar que essa parte eu acho muito bizarra, porque eles estão fazendo um treinamento de escola, né? Eles estão, tipo, num projeto de grupo. É o TCC dos caras. Vamos fazer o projeto de grupo aqui, a gente tem que simular uma batalha. Mas não é uma simulação, Exato! né? Aí eles falam assim, não, vamos aqui, o projeto, apresentação aqui pro professor lutar um contra o outro. Mano, morre 800 pessoas. Eu tava no começo, eu tava assim, eles estão... No simulador. Eles estão numa simulação, sei lá, uma realidade virtual ali. Aí eu falei, legal, né? Porque... Pô, cara, os caras são 700 anos... De novo, né? A humanidade lá avançada, colonizando planetas e os caras precisam construir uma nave pra treinar? Não é possível. Não, a gente tem simulador hoje de carro. Mas eu acho que a questão dos Golds, assim, que eu senti desde o começo e até pelo instituto é que, tipo, eles se pautam muito, se embasam muito a sociedade e o valor deles na violência e na força, né? Então, um dos pontos que eu acho que essa questão de você fazer ao vivo mesmo e ter as consequências reais é meio que acostumar os caras com o peso de perder pessoas, sabe? Com o peso da morte, saber lidar com essas consequências e se endurecer mesmo com elas. Mas aí você vai lá conversar com os caras, morreu 800, desses 800, uma cacetada era grey, era cinza, não sei o quê. E os caras falam assim, whatever, né? pô, vida que segue.
Não, mas eu concordo com você, esse ponto eu concordo mesmo. O Instituto já mostrava isso, né? Você é Gold, mas, cara, você foi criado a leite com pera. O mundo não é Criança assim, do... como é que fala? Criança de Summer verão. child. Exato. Então você precisa passar aí pelas dificuldades da vida e aí o livro começa, então, o Daryl tá com o Tactus, que é um personagem que a gente já conhece. Veio do instituto com ele. E uma personagem nova, que é a Victra, que é a irmã da Antônia. Nossa BFF. Nossa, péssimo. E o Roke também tá lá. O Roke também tá na nave. Então são esses três são tipo a comissão ali a comissão de controle do Daryl, e o Daryl é o capitão. O comandante, o chefe né? da nave. E ele tá na última batalha ali, pelo jeito também, tá pra ser Primus do... ele tá se achando. Da academia. Achando que vai ganhar. Aí você já sabe que E ele tá lutando contra o irmão do Cassius. Isso. Que é o Karnas. É o irmão mais velho do Cassius. E lembrando que no livro anterior, o Cassius terminou pistolaço com o Daryl. Tentou matar ele. Porque o Daryl, na passagem, matou o irmão dele, né? Então ele tem uma rixa de sangue com a família do Cassius. E a rixa não é só de um pro outro, né? É a família inteira. Até abrindo um parênteses, né? Uma das coisas que eu achei muito interessante é que eles vão descrever a mãe do Cassius. Não sei se você lembra dessa parte. Aí a mãe dele, quando eles vão jantar, pelo menos no livro fala que toda noite ela fala assim, ninguém me ama. Porque ninguém trouxe a cabeça do Daryl. E eu achei essa parte muito boa. Então deve ser um clima gostoso a hora do jantar da família, né? Mas então, essa parte, na verdade, eu achei um ótimo tapa na cara do Daryl, né? Que, assim, uma das coisas que eu comentei no episódio anterior foi que parecia que as coisas aconteciam muito fácil, assim, pro Daryl. Que ele tava escalando muito fácil, ganhando muito fácil. E aí você fica, como assim os Golds são geneticamente superiores, super mais inteligentes, não sei o que, e esse cara aqui que... Tomou o suquinho ali. Tomou umas bombas e ligou a Matrix na mente dele pra prender lá. Tá detonando tudo, né? E aí, nesse começo, o Daryl tá assim, não, é balela, ganhamos já, vamos já preparando aqui nossa festa. Já estoura o champanhe aí. Estoura o champanhe, Victra, só que não, né? O Karnas montou uma ambush ali com ele. E você lembra por que ele ganhou no final? Não, eu lembro que o Daryl achou que ele tinha destruído todas as naves do Karnas. Só tinha mais uma. Só que aí tinha uma... A outra tava escondida atrás do asteroide. Que o Daryl achou que ele tinha destruído. E o Daryl tava meio que usando o asteroide pra atacar o Karnas, mas ele usou também pra trazer a nave meio que por trás. A Octavia colocou uma outra nave. Você lembra dessa parte? Não. Ela colocou essa outra nave. A Sovereign? Porque ela tava lá querendo desbancar o Daryl. Então, assim, essa parte é interessante. Porque você acabou... faz menos tempo que eu li o livro. Sim. Do que você, né? Mas ele... quando ele vai naquele jogo lá de 2 verdades e uma mentira com a Sovereign, com a Octavia, ele pergunta lá se ela tinha adicionado uma nave. Então o Daryl ainda é foda. Então ele não... Ele abaixa um pouco a construção, a jornada dele, né? Porque realmente ele é imbatível e ele só é batido quando é roubado. Quando é roubado. Mas aí isso só vai falar mais pra frente no livro, mas enfim, né? Eles já estão lá, vamos estourar o champanhe, vamos não sei o quê. E aí aí o Tactus manda bomba na nave deles. O Tactus não. Não, desculpa, o Karnas. Começa a explodir tudo, vai todo mundo morrer. Aí o Daryl, não, time, vamos fugir, cadê o time? O time já tá vazar. Quem começou foi o Tactus. Sim, foi a Betrayal number 1. Já começou a apertar o botão de
Eject. Agora. Mas e o Daryl? Aí Vou ele começar já... o betrayal count Do Tactus. do Tactus. É count number 1. Puta, o Daryl, meu Deus Mas do nessa céu. parte o que eu achei, assim, é muito triste, né? Que explode a nave, morre como é que chama? Nada de gente, a tripulação. A tripulação inteira da nave. Mas o Daryl, pelo menos, ele tentou salvar algumas pessoas que estavam Ele lá. salva uns cinzas, não E é? que não os são azuis. golds, né? Ele conseguiu ele foi atrás Acho de que é- salvar independente. Ué, porque, obviamente, né? Faz sentido, ele era red, mas ele salva a steward dele lá, ela a Rosa. É rosa ou ela é violeta? Ela é rosa. Rosa. Como é que é o nome dela? Esqueci. É com T? Começa? Sim. Enfim. Ele salva a moça lá que é tipo mordoma dele, que cuida das necessidades dele ali, secretária dele. Salva ela, salva... Assistente executiva. Salva uns pilotos, né? Uns É. azuis, salva Uns cinzas alguns também. cinzas, alguns eles deixam pra lá pra poder Não botar tinha ela espaço na nave. também o suficiente, né? Mas... E aí, perdeu? E agora? E o que acontece com o seu estágio depois volta que você perde? como? Volta com o rabinho entre as pernas, né? Essa parte eu falava assim, pô, mas o cara foi segundo, mano. E o irmão do Cassius, que eu esqueço o nome toda vez, Carnas. ele, pelo que eu entendi, assim, não sei se ele já tinha ido pra... Ele é mais velho, Ele né? é mais velho, tipo, ele foi colocado ali justamente pra bater com o Daryl. E aí você chega lá e o Daryl, pô, perdi, né? E o Rock até tenta falar, Não, pô... tudo bem, cara. Você ficou em segundo meu. lugar, parabéns. Pódio ainda, tal. Aí ele, não... E tem motivo, né? Porque ele chega lá e o Augusto fala o quê? Você é uma decepção pra mim. Pô, mas o Não Augusto quero também mais não ver tá sua fácil, cara. né, mano? Não tá fácil. O cara terminou em segundo. Difícil lidar Perdeu. com um pai desse. Porra, cara. Mas então, nessa parte, quando Isso ele... explica muita coisa. Quando ele volta e... Né, que ele tá humilhado lá, e aí o Augustus humilha ele um pouco mais. Ele recebe uma mensagem do Augustus, alguma coisa assim, uma Não, mensagem de voz no Eles WhatsApp. se encontram lá, e aí tá o Augustus, o Plínio, o Leto, e aí o Augustus humilha ele lá, e aí o Augustus começa a falar, eles estão conversando sobre os ataques dos filhos de Ares, que estão bombardeando tudo e tal. E aí, quando a gente tava falando antes, que você falou, pô, mas quais são as consequências do Daryl ser descoberto? Nessa parte foi que eu senti o que poderia acontecer, porque quando eles estavam conversando sobre os ataques dos filhos de Ares, o Augustus foi tipo assim, meu, explode sei lá quantas bombas aqui nessa região pra ser um sinal pra eles. E aí o Daryl em silêncio, mas ele tá pensando, e o Leto, né, que vocaliza a preocupação, tipo, ele fala, mas Augustus, tem 10 milhões de pessoas nessa área. Você vai matar 10 milhões de pessoas inocentes? E aí ele fala assim, 10 milhões de pessoas é um custo baixo pra poder acabar com essa putaria. E nessa hora foi que eu senti que, tipo, meu, se o Daryl cagar, o custo não vai ser nele. Mas essas pessoas com que ele tá lidando explodiriam sem pensar duas vezes todas as minas de Marte, sabe? Não, mas isso não se concretizou. Não se concretizou, mas assim... Até quando eles descobriram que o Daryl era um vermelho. Um verde. Mas foi nessa hora que eu senti assim, pô... Tá, tem algo mais aí, né? Tipo, se... Pode ser que dê muita merda se descobrirem, sabe? Eles... Talvez não pro Daryl em si, mas eles podem facilmente virar contra as cores baixas e meio que descontar neles, assim. Porque ele é um símbolo, né, das cores de baixo. Sim. Tá. Mas... eu acho que... Tá, eu entendo, sim. Mas é que nem quando acontece, e essa é a parte mais pro próximo, talvez, né, pra gente discutir. Eu sinto que
Enfim, mas eu entendo, assim, tipo, pra eles atingirem os filhos de Ares, eles não precisam mirar nos No filhos de Daryl, Ares. nem no Ares, né? Eles miram Na população. Sim. Isso é bem legal. Isso eu queria que o livro explorasse mais, tá ligado? Tipo, Legal no sentido de ser interessante, como né? Não legal de como explodir história, pessoas. assim, como história, porque você já tem uma sociedade que tá oprimindo todas as cores, e aí eu sinto que fazia falta do tipo, os Golds são super inteligentes. Então, esse negócio do Augustus lá, tentar jogar a opinião pública contra os filhos de Ares, é muito interessante. Muito interessante. E eu acho que é um ponto que mostra também que eles não são preto e branco. Os Golds. Os Golds, eles não são Exato, ruins, assim. não. Não é todos os Golds são ruins, são ditadores opressores. Mostra assim, tipo, os caras são políticos, os caras são inteligentes, eles estão fazendo um jogo político aqui, não de tirania, né? Eu queria ter visto mais, eu queria ter visto que acho que depois a gente vê um pouco mais disso na Octavia, que é assim, tal coisa aconteceu e foi você que fez isso daqui. E eu acho que falta porque, vou te falar a verdade, o Augustus ali tava pra perder o emprego, porque realmente não tava conseguindo fazer. Cara, quanto tempo já os filhos de Ares estão ali tacando terror? Se expandiram pra outros planetas. Né? Tava Ele tava meio que ia sofrer impeachment ali no planeta. Demorou muito. Mas, viu, eu tô enganado ou ele ter ido conversar com Augusto foi depois da surra que ele tomou do irmão do Cassius? Pode ser. Porque acho que até liberaram o vídeo, não foi? Mas enfim, eu não lembro a ordem, mas tem ali uma... mas olha, os caras também não pega fácil. O Daryl, eles chegam com 7 malucos pra conversar com o Daryl. Mano, eu tudo fiquei da com família. dó do coitado, mano. Levou a maior coça no banheiro. E nessa hora, assim, eu falei... Ele tá na merda. Ele tá então, muito embaixo, assim. Ainda você fala assim, tá, agora eu tô entendendo essa rixa entre as famílias melhor. E aí ele foi pra debaixo das asas dos Augustos. Tem o Belona, e aí no final dessa reunião com o Augustus... Ele fala, então, quebra de contrato. Seu estágio tá acabando. Seu estágio tá acabando, não vou te dar as 2 semanas de aviso prévio. Você tá agora demitido. Vai acontecer um baile daqui a 3 dias. Se vira. Seu contrato aí vai ser negociado aí com o pessoal. E pode ser que família pegue seu contrato? Belona. E aí, meu amigo? E aí o Daryl basicamente, tipo, ele tava ali embaixo da asa do Augustus, né? Então tipo, se alguém atacasse ele, meio que tava criando... a família. Ele tá atacando os Augustos ao mesmo tempo. Então ele tem todo o backup do poder militar e o poder político dos Augustos do lado dele, né? E agora que ele foi demitido, ele tá Perdeu todos os benefícios, né? Agora? Perdeu seguro saúde, vale refeição, vale transporte dentista. E a segurança da família ali. E aí ele tá, caraca, cara, e agora? O que eu faço? E ele fica desesperado, né? Ele fala, ferrou, e agora? O que eu faço? E aí eles vão pra Lua. Que vai ter o reunião anual de todos os governadores, sei lá, não sei de quanto tempo acontece, mas todas as pessoas importantes do universo. E tava pra acontecer justo no fim do contrato. Justo 3 dias depois do fim do contrato dele. E aí, qual que é a ideia? Eles vão fazer a reunião lá, vão discutir as políticas e tal, mas vai ter um momento em que tem um leilão de estagiários demitidos e qualquer uma das casas, qualquer um dos poderes militares ali que tá ali poderia comprar o contrato dessas pessoas, né? E o do Daryl é um deles. E aí ele tá se cagando que Belona
vai comprar, ou nem necessariamente o Bellona, mas qualquer um terceiro abaixo ali que vai colocar que eles... não vai conseguir tá segurar. pau a pau ali com os Bellona. E essa porrada que o Carlos deu nele foi bem pra avisar, assim, tipo, mano, assim que você tiver disponível... Olha o que eu fiz com você embaixo da asa dele. Imagina o que eu vou fazer quando você tiver sem emprego. E aí o Daryl tá... preocupado, né? tá preocupado. Aí ele... uma crise de ansiedade leve. Aí ele chega lá na lua, ele tá, mano, e agora? O que eu faço tal? Aí a Victra chega e fala assim, Joe, eu tenho um plano. E assim, é só pra abrir um parênteses, essa parte é interessante porque a Victra, ela é irmã da Antônia. Da Antônia, que é inimiga do Daryl. Sempre foi colocada como Sempre foi. Um antagonista, né? Bebam água. E aí... E aí você fica assim, tá, essa menina aqui tá... ela vai... Não é? Eu sempre fiquei com essa... Eu sempre fiquei com a um pé pulga, atrás, assim, né? Você fala, ela tá do lado da irmã dela ou o quê, né? E aí ela fala assim, não, vou te levar, vou te levar no beco. eu tenho aqui um plano, fica tranquilo que eu tenho um plano aqui. Aí você fala assim, nossa, o Daryl... E o Daryl vai, né? Como sempre, o Daryl né? vai porque ele precisa ir. Aí lá atrás, lá tem um grupo de cinzas que vão levar o Daryl num Eles se camburão. disfarçam de... Eles põem... Obsidians, né? Que eu não, Eles põem desculpa, não sei a tradução, os pessoal. Hollow Masks, né? Que é... Fácil. Mas fazer VR das espaçonaves não tem como. E eles põem uma máscara digital que muda as feições deles e tal, aí eles vão pra bocada, vão pro beco, num bar chechelento, e aí eles entram lá, e aí a Victor fala, não, vamos encontrar meu cara aqui e tal. Na hora que chega, quem que é o cara? Cara sem mão. Quem que é o cara? O Jacal. É o Jacal. E nessa hora, se eu fosse o Daryl, se eu visse, eu já virava a mesa e ia embora. Eu falava, mano, que é? Mas você tá pensando? nesse momento assim, você não conhece o cara direito. Você sabe das coisas que ele fez no instituto, mas ninguém é santo ali. Todo mundo... mas ao mesmo tempo, tipo... Concordo, você não conhece e o que acontece no instituto fica no instituto, mas... Ele é filho do cara que acabou de te demitir. Mas também ele é irmão da mulher que tá ali tendo de rolo, que você tá um de rolo. O Daryl abandonou ela pra ir pra academia, ela ficou braba. E foi embora pra estudar com a Octavia, né? Ela foi pra estágio Lua, ali né? da Lua. Pra Lua. Ele foi estudar militar, né? Pra ser militar, ela foi estudar pra ser política diplomata, assim. E aí você fala assim, tá, acho que tem aí um filho que quer se provar pro pai. E aí ele falou assim, vou pegar o Daryl. Então a ideia era o quê? Ele vai pagar o contrato. Ele compra o contrato do Daryl e ele, sabe-se lá como, no tempo dele fora do instituto, comprou todas as emissoras de televisão do universo, pelo menos de Lua e de Marte. Né? Ele conseguiu ali então comprar... ele tem controle do TikTok, ele tem controle do YouTube e da Globo. Comprou o X também. Comprou. Então ele basicamente ele tá falando, tipo, eu com meu poder midiático aqui, vou comprar seu contrato, você trabalha pra mim, a gente consegue manipular a mídia, e aí a gente vai te colocar como no lugar do meu pai, basicamente. A gente vai te fazer crescer e ser grande, e aí o objetivo do Jackal é tomar o lugar do pai dele como governador de Marte, né? Ele... ambicioso. Uhum. Aí o Daryl fala, show. Topo. Mas assim, a gente estando no pensamento do Daryl, a gente sabe que ele tá com o pé atrás ali, né? Ele fala, eu tô entre a faca e... Não sei o ditado, mas eu tô aqui, tipo... O bicho pega, se correr o bicho come. Uma coisa ruim de um lado, outra coisa pior do outro, assim. Que como que eu vou... Qual a melhor forma de eu jogar com
as ferramentas que eu tenho na minha mão nesse momento, né? Isso. E assim, a proposta é interessante e o Daryl acredita em todo mundo, então ele acredita Que as pessoas vão são mudar, boas, né? Ele acredita. No bem no coração das pessoas. E aí eles fazem lá um acordo, mais ou menos. O Jacal vai comprar, né? Vai comprar no leilão, vai comprar o contrato dele. E aí, do nada, aparece o Daryl vê uma pessoa que ele conhece, que ele sabe que é parte dos filhos de Ares. E ela fala... Preciso conversar com você, Daryl, né? vamos embora. Tem uma bomba. E aí o Daryl fala assim, como assim, cara? Você vai matar o cara que vai comprar meu contrato? Não, eu acabei de resolver um problema. Acabei de resolver o problema, você vai explodir minha resolução? Aí o Daryl vai, pega o Jackal, salva ele da bomba. A bomba explode, mata um monte de gente, um monte de rosas, um monte de cinzas. Eles basicamente, assim, colocaram a bomba num bar de classe baixa com o objetivo de pegar o Jackal. Então eles estavam dispostos a sacrificar todo mundo que estava ali pra pegar um cara. Porque o Jackal tá atrás também dos filhos de Ares. Sim. Ele tá assim, meu pai... Eu não lembro direito, mas se ele fala isso ou não, mas ele dá a entender que ele tem um plano ali pra pegar os filhos de Ares bem melhor que o pai dele. Bom, não tá fazendo um bom trabalho. E aí... O Daryl salva ele, e aí ele acha que, a princípio, o atentado não é dos filhos de Ares, é do Pliny. Então, ele fala assim, que é outro personagem que é introduzido nesse livro, e a gente descobre que ele é meio um político ali, que quer tomar o controle, e ele que jogou o Augustus contra o filho, e ele que jogou o Augustus contra o Daryl depois. Mas aí nesse rolê todo, o Daryl fala assim, miga, pra menina, né, dos filhos de Ares, falou assim, você tá muito louca? Como assim você tá... matando O que todo aconteceu, mundo, né? Porque os filhos de Ares não eram assim. Quando não foi isso que eu assinei, não foi esse contrato que eu assinei. De sair matando todo mundo, sair matando gente inocente, pra poder chegar nos Golds, né? E aí ela leva o Daryl pra falar com o chefe dela, né, dos Ares. E aí ele encontra a Harmony, que eu não lembro se a gente comentou ou não no livro anterior, mas ela tava lá. Acho que bem pouco, porque ela tava lá quando o Dancer recrutou o Daryl, né? E aí ela fala assim, não, cara, ele chega pistola primeiro e fala, vocês estão há 3 anos sem falar comigo, me largaram aqui na merda, e agora vocês estão explodindo tudo, explodindo as pessoas. O que aconteceu, né? O que aconteceu, né? E o que vocês querem que eu faça? Qual que é meu papel? E aí ela fala, cara, o Dancer morreu, o plano mudou, foi tudo pro espaço, o plano que a gente tinha antes não vale mais, eu que tô no comando agora, e o novo plano vamos explodir todo mundo. Vamos matar todo mundo. E vai ter o baile aí. Vamos aproveitar que convenientemente vai ter um baile que vai juntar todas as pessoas importantes na mesma sala e Toma essa bomba aqui. Vamos ser kamikaze, né? Eles colocam a bomba no colar de Pegasus da Aliás, família fake aqui dele. Vou abrir um parênteses, um símbolo mal aproveitado. Eu jurava que o Daryl uma hora ia ter asas? Ele ia pegar esse símbolo pra alguma coisa, porque... Mas ele pega no quarto livro, um pouco. Tá. Mas, assim, sutil, mas ele pega. Mas enfim, o plano mudou. A gente vai agora, em vez de gerar a implosão interna, a gente vai explodir mesmo, Quanto literalmente. Mais caos, melhor. E aí o Daryl fala, mas não é isso que a gente conversou antes, né? E aí o que ela faz pra persuadir o Daryl? Você lembra? Lembro. E aí o Daryl não tá querendo muito, ela fala assim, viu? Vem aqui um pouquinho. Você lembra que sua esposa cochichou nas orelhas da irmã dela lá, alguma coisa antes dela morrer?
Você quer saber o que Dá uma era? olhada aqui nessa gravação que eu tenho aqui essa câmera escondida que a gente colocou aqui. Jogou baixo, eu achei. Jogou. Ela jogou baixo e mostrou a gravação pro Daryl de que a esposa dele, perdão, tava grávida quando ela morreu. E Mano, aí o Daryl fica assim. não, o Daryl falou assim, mano, What the ela preferiu sacrificar a vida dela e do meu filho não nascido pra, em vez de continuar vivendo como a gente estava vivendo. Tipo, ela achou que valia a pena sacrificar pra, em prol de um sonho maior, né, de liberdade e tal. E aí, pra ele, assim, ele fala, meu, eu não posso desperdiçar isso, né? Não posso deixar ser em vão a morte dela e do meu filho. Eu preciso continuar nessa luta e se é essa forma que a luta tá acontecendo, eu vou entrar. E aí ele aceita. E ele aceita meio que se suicidar, né? Porque a bomba vai explodir, ele vai explodir junto ali. Ele ainda tem, assim, uma opção dele ir pra outro lugar e explodir a bomba remoto, mas ia ficar uma investigação, alguma coisa assim, ia ficar bem evidente. Mas quando eu li isso, essa parte assim, como que foi a sua visão a respeito da esposa dele? Eu achei ela tóxica. Eu achei ela completamente tóxica. Eu falei assim, mano, o mínimo que você tinha que fazer era contar pra ele e falar assim, cara, nem sei como que ele lidaria com essa situação. Porque ela decidiu. Ela decidiu sozinha, unilateral. Não só. E eu acho que o Daryl mesmo, durante a jornada dele, vai desconstruindo essa imagem que ele tem da esposa, Dela, né? Uhum. Mas pra mim foi super pesado, assim, do tipo, ela acabou com 2 vidas na esperança de que isso fosse Mexer com ele a ponto dele se revoltar. E Não só 2, né? 3 no fim. a vida dele também, né? Na vida dele também. Porque ela achou o quê? Que ela ia se matar ali e ele ia ficar pianinho? Não, né? Não, ela fez isso pra ele se Não, sim, pra ele revoltar, se mas revoltar, a vida mas- dele exato. virou um inferno. Exatamente. Então, eu fiquei bem assim, caraca, meu, essa foi... Já foi pesado o que ela fez com ele, porque ela fez intencionalmente ela cantar, né, aquela música, e ainda assim ela tinha um filho. E aí isso fica com o Daryl pra sempre, né? Não pra sempre, mas pelo resto desse livro e no terceiro livro também ele pensando de, tipo, pô, como que eu seria se eu fosse pai agora? Como que minha vida seria se eu tivesse um filho? Como que meu filho veria essas decisões que eu tô tomando agora? Pesa bastante nele. Mas, então, dado isso, ele decidiu, sim, vou explodir a bomba, mas ainda tenho minhas moralidades aqui e vou salvar meu amigo. E aí ele Tá se preparando lá se preparando pro baile, e aí ele vai atrás do Roke e fala, tipo, amigo, perdão por ter sido cuzão e tal. É uma coisa interessante que... Essa é uma parte que eu queria ter visto mais no livro, mas acontece naquele momento que é essa dualidade do Daryl, onde ele tá vivendo pela revolução, mas ele ainda assim cria laços com esses Gold, e ele vê, que foi o que você falou aqui, não é preto e branco. Que não é todo mundo que é ruim, né? Tem gente boa lá. Tipo, o que o Roke é até então, né? Ele é um cara idealizador, é o poeta sensível. Ele não tem nada... Não tem nada Fora que ele ter justifique nascido Gold, isso. não tem nada ruim, assim. Assim como os Reds são fruto do ambiente que eles estão, o Rogue é a mesma coisa, né? Ele não é mais nem menos. Não. E aí tem essa dualidade do Daryl, e aí é bem interessante porque você vê que ele tá ali, eu preciso fazer isso pela minha esposa e pelo meu filho não nascido, mas eu não vou sacrificar tudo que eu construí. Então ele vai lá e
Ele Faz fala, um- tipo, vou manter aqui Pelo esse meu menos senso você- de moralidade, pelo menos salvar esse cara aqui. Você que é não meu vai amigo. morrer. E ele dá um nananeném ali pro Rogue. Bota ele num quartinho. Ele tá indisposto, aí vai ficar aí a noite inteira. Tá lendo. O Rogue, todo mundo já tá lendo, né? Tá lá, ele Então tá bom. lendo Edgar Allan Poe dele. Deixa ele lá, que ele é assim mesmo. Aí ele vai pro baile. E Tá aí, resolvido a vida, né? ele já sabe que o Jekyll vai comprar o contrato ele dele, já se mas desprendeu da vida ali. que seja, né? Ele vai explodir todo mundo mesmo. Mas ele não tá confortável, né? Ele ainda tá, tipo, ele vai com dúvidas ainda. Ele não vai, tipo, certeiro assim, não, é isso mesmo, vou explodir. Ele o tempo inteiro ele tá se questionando. Se questionando, isso. E na hora que a Mustang entrou com o Cassius, eu falei, porra, agora que ele explode esse negócio. Mas isso foi antes ou depois que ele conversa com o irmão do... Eu acho que... Não, ele primeiro conversa com o irmão do Cassius. E aí ele vem todo com aquele papo de palavras ao vento, e aí não sei o que, e aí ele Qual é o seu legado que vai você buscar vai deixar? conselho com Com o cara que deu porrada nele no banheiro. Ele fala assim, eu tô pensando em explodir essa galera aqui, o que você acha? Ele falou, pesado isso daí, né? E aí eu acho que nessa hora que ele fala assim, vou quebrar o paradigma. Ele ativa o poder dele ali. E nisso ele vê o Cassius entrando com a namorada dele. E aí a Mustang, que era ex do Daryl, é a atual do Cassius agora. Pegou pesadíssimo, né? Pegou pesado ali. Pegou. Fez de propósito. Mas ela fala mesmo, né? Que ela fez de propósito pra ter leverage. Tipo, ela fez o Cassius se apaixonar por ela pra ela ter uma vantagem política. Porque ela faz do quê? De tudo pra proteger quem? A família dela. A família dela, mas entregou o irmão pelado pro Daryl. Eu não entendo, cara. Ela faz de tudo menos... Menos botar a roupa do irmão dela. Porra, cara, entregou o irmão pelado de 4 ali. Mas enfim. E aí, pô, o Daryl fica em choque. Ele fica em choque, mas ele usa pra vantagem dele. Ele fala assim, como que eu posso usar isso para quebrar os paradigmas? Tá. E aí ele decide que ele vai apelar pra honra da família Augustus. Peraí, tem um detalhe só. Nisso, introduzem o novo Cavaleiro Olímpico. Que é o Cassius. Que é o Cassius, que pra mim era Cavaleiro Zodíaco. Desculpa, pessoal. Na minha mente eu falei assim, são 12. Também. São 12 cavaleiros e são cavaleiros, é Cavaleiro Zodíaco. Eu imagino eles de Porque armadura são dourada. uns nomes palha demais. É o Cavaleiro da Manhã, o Cavaleiro da Morte, o Cavaleiro da Raiva. É sentimento, eu não entendi, não tem padrão nenhum. E 12 porque 12. Aí introduziram 2 novos cavaleiros. Não. Não, ainda não? É um pouco depois, tá. Mas a gente tá falando com spoiler, então que É. seja. O Cassius é o da Manhã e o Fitchner, que era o professor, diretor da Casa Marte, de Marte. é o da Raiva, Tá, que era o Lorna antes. isso. E aí você fala assim, tá, o cara virou Cavaleiro Zodíaco, certo? Então ele não é pouca merda. Não. Ele é muita merda. Desde sempre ele é muita merda, né? Porque desde o começo eles falavam, não, porque ele é muito bom com a Na Beyblade Razor ali, lá, ninguém ganha dele. E aí, o que o Daryl vai fazer? vai chamar ele pro duelo. Aí, ele vai lá... Essa parte eu achei muito engraçada, ele subindo na mesa. Faz um ele show. sobe na mesa, chuta os copos. Faz um Faz um show, lá. apela pra honra, né? Que basicamente ele fala assim, vocês mancharam a honra da Casa Augustus e isso não vai ficar pra Impune. boca, não vai ficar impune. Ele vai falar com Augustus Vou- também, não vai? Depois, né? Não, durante ali, porque ele precisa da bênção do Augustus, né? Pra poder batalhar em nome dele, né? Isso. E aí ele manipula todo mundo ali
pra entrar num Quebrou. duelo Quebrou o paradigma. 1-1 com o Cassius. E aí é o que teve a falar, vai O cara é então, cavaleiro do cara. Zodíaco, mano. Vai lutar com o meu melhor cavaleiro. Show. É até a morte. Ela fala assim, o duelo é até a morte. Como os nossos antepassados Como em sempre Roma faziam. Porque, dissemos. mano, é E só aí- Roma que existia. Mas essa parte do duelo eu achei muito legal. Tu achou? Quando ele falou que ele treinou com o Lorne, eu falei assim, mano, ele tá zoando. Que horas, né? Que horas. Sim, mano, ele tá jogando um jogo mental ali com o... Mas ele não falou no começo, né? Não. Ele começou perdendo, o Cassius tava Defesa de 12 ali, de É. 6 e não sei o quê. metendo lá os cortes nele e tal. A gente falou, putz, e agora? Não, vai perder. Eu falei assim, meu, o que ele vai fazer aqui? Ele vai estourar a bomba? Ele vai estourar a bomba, mas aí, quando ele me fala assim, eu treinei com o Lorne, aí eu falei assim, ele tá zoando, mano. Impossível. Impossível. Aí ele começou a jogar lá uns golpes, ele tava entrando, aí eu falei assim, mano, será que é zoeira isso aqui? Eu achei que ele tava falando de caô. Não. Ele treinou nesses 2 anos que não mostrou. Aconteceram coisas que a gente vai descobrir depois quando as pessoas forem contar pra gente, né? A hora que ficou conveniente ali dele contar que... Ah, mas isso não me incomodou, Não? assim, de ter... Porque, tipo, aconteceu nos 2 anos ali e beleza. Eu acho que teve outros momentos em que ele usou o recurso de, tipo, esconder da narrativa que foram muito piores, assim. Nesse eu achei que fazia sentido e que eu vi em outros livros acontecer. Eu não fiquei assim. incomodado. Eu não fiquei incomodado, mas eu no primeiro momento eu falei assim, será que ele tá jogando um mind game aqui? Ah. Mas enfim. Mas enfim, eu achei Cortou. maravilhoso que ele cortou o braço do Cassius fora. E Meu, a Sovereign, ele E eu achei isso muito legal também, ele usar o própria... Tipo, ela contra ela mesma, sabe? Porque ela falou, não, é até a morte. E aí, na hora que o Cavaleiro do Zodíaco dela tava sangrando e perdendo o braço, ela, não, parou, acaba o jogo aqui, se rendeu e tal. Aí ele falou assim, então você tem favoritos? É assim que você joga, Sovereign? Uhum. E daí foi aí que ele meio que virou todo mundo contra ela, né? Assim, o pessoal que tava ali que foi tipo, porque claramente ela tá pediu com- pra parar, não foi? ela pediu pra parar e ela falou assim, claramente ela tá do lado da Casa Belona. É. E aí todo mundo que tá ali de como é que fala? De Espectador ou de... Não, eu ia falar de coalizão com o Augustus, né? Tem a coalizão ali Augustus e a coalizão Belona. As pessoas que tem estão uma meio galera lá do... meio lá em meio Shonda. conectados. É. E aí eles falam, pô, essa Sovereign não é tão imparcial assim, ela tá claramente privilegiando esses caras e eu acho que tem coisa aí. Ela tá querendo botar os Belona como governador de Marte. E aí vira o caos, né? Vira. O Mano. caos encarnado. E uma coisa que a gente não comentou é que antes de entrar no baile ali, você não podia levar a guarda, você não podia levar não sei o que, você não podia... Então, já tinha alguma coisa ali pra Tava acontecer, suspeito né? já tava suspeito. E aí, beleza. Vira o caos, luta todo mundo, entra no elevador, o Jackal mata o queridinho do pai dele. Mas ninguém viu. invejoso. E ninguém viu. Ele jogou uma zarabatana. É. Aí o cara... Ninguém viu o que aconteceu. Só quem? Só o Daryl? Só o menino Daryl. Mas aí ele falou assim, tá bem. Whatever, Ok. esse cara não é importante. Esse cara aí, ok. Não, ele falou, pergunta pra ele depois. Depois Por eu que vejo. ele matou? Não vou perguntar agora que a gente tá um pouco Agora que a gente tá no ocupado. mesmo time. E aí o Fitchner aparece do outro lado agora do rolê. Então, eles escapam lá, o Daryl escapa
com o Augusto, estão escapando, e chega uma hora que desce uma nave ali. Aí desce fala o assim, Fitchner, Cavaleiro Zodíaco número 2. Fala assim, pessoal, ó, agora Cancela. chega, tá bom? Chega de brincar, Vamos parar. vamos lá conversar. Vamos conversar na com a sala da Octavia. diretora conversar. E aí é legal, porque é a primeira vez que a gente é apresentado a ela, né? Assim, do tipo... Mais de próximo, né? com uma interação entre ela e o Daryl, que foi super legal. Mas outra coisa que eu achei muito legal também foi o Fitchner ter conseguido chegar nessa posição, porque no primeiro livro... Ele era um Zé Ninguém. Ele era um Zé Ninguém e eles ficavam sempre falando, tipo, meu, o cara é gordo, o cara... Tipo, tem vícios, o cara masca chiclete, fuma, bebe. Ele é o mais baixo dos Golds ali, né? Ele é desprezado pelo resto dos Golds. E aí, no fim das contas, ele conseguiu, por força bruta ali, chegar no mais alto que ele pode chegar. Como militar, assim, né? Acho que é posição de honra você ser o Cavaleiro Zodíaco da casa de... casa de raiva. De raiva. De raiva e putaço. E aí, eu achei interessante, assim, eu fiquei meio assim, orgulho do tio Fitchner. Que bom que você conseguiu, cara. Eu falei assim, ele trapaceou. Não. Eu pensei. Falei, não, ele conseguiu por mérito próprio. Eu falei assim, essa posição não é tão importante assim. Mas enfim. Enfim. Eu achei legal. Eu gosto dele. Eu gosto dele também. Gostava, né? Aí ele leva lá todo mundo pra falar com a Octavia. Aí o Daryl chega lá. E aí ela fala, vamos brincar de verdade o desafio? Eles estão conversando e ela fala assim, vem pro meu time. Vem pro meu time. Aí ela fala assim, mas eu preciso saber... E a gente é apresentado a outra personagem. A Aja, que é a Fúria. Elas são do mesmo grupo ali que tomou... Ela, basicamente, o que acontece? Elas não são irmãs, né? Porque o sobrenome delas é diferente. Mas elas são ali, ó... Unha e carne. Unha e carne. E a Octavia, ela vem... A história dela é que ela... Matou o pai dela. Matou o pai, sim, leve, certo? Mas porque ela achava que o pai dela era corrupto, né? Que o pai dela tava... O poder subiu a cabeça, ele tá agindo como um tirano imperador, então ele não merece mais essa posição. Tá 60 anos aqui no poder. E aí ela foi e fez a mesma coisa. E aí ela tem lá a Moria, que é uma das Fúrias, tem essa Aja, e a Aja é assim, também treinada por Pelo quem? Lorne. E ela é super... Só que a Aja, ela tem, 60 anos, ou seja, ela tem, 30 anos a mais que o Daryl de treinamento ali, né? E 60 anos pra um Gold não é que o cara tá tá nada, velho. não. O Gold vive mais, muito mais. E aí... tem o neto da... Octavia. Que é neto do Lorne também. Do Lorne também. Então a gente tem uns personagens interessantes ali. E aí a Octavia fala assim, bom, se você quer entrar no nosso grupo aqui, a gente precisa saber se você fala a verdade. E aí, whatever, eu não teve muita explicação, mas coloca lá um negócio. Um bicho neles lá que tem um veneno. Você falou mentira, vai dar ruim pra você. E aí essa parte aí, eu achei meio... Eu achei que as perguntas que eles fizeram foram meio assim, tipo qualquer coisa. Ela achava que ele estava trabalhando com Ares. Que ele sabe... Mas as perguntas que ela fez foram perguntas Porra, burras. você está trabalhando com Ares? Já era, acabou a história, subiu os créditos. Exatamente. Aí, em vez disso, ela pergunta, o Augustus é o Ares? Aí ele fala, não. Claro que não. Não teve... nossa, meu. Eu falei assim, pô, vai ser da hora aqui. A mina é a líder da sociedade. Mas pelo menos a gente descobre que ela realmente estava tramando contra o Augustus. E aí, bem convenientemente, na hora que ele vai perguntar isso, quem chega? A Mustang. Aí ele fala assim, viu, uma pergunta aqui só pra acabar o nosso jogo, que já deu meu horário. Você tava pensando em matar o Augustus agora no baile? Não, aí corta, ela tá... tomou o veneno lá, caiu, e a Mustang em choque, pra surpresa de 0 pessoas. Mas a Mustang ficou surpresa. Ficou surpresa. E aí ela... Mas aí no fim ela falou... Acho que ela até fala, tipo...
A Você morte me do meu prometeu. pai seria pro bem da sociedade. Ela fala isso porque ela tem que Porque continuar ela tem jogando. que continuar jogando, é. Mas aí a Octavia manda O Daryl pro quartinho. pro quarto dele. E nisso que ele tá no quarto dele, chega uma encomenda pra ele. Do Sedex. E ele tem uma pink lá, uma rosa lá pra ele passar bem a noite. E aí é que tem mais ação. Aí chega nosso personagem favorito, O Severo. Severo, que estava nos confins do universo. Eles tinham... Eu acho que eles fizeram de propósito separar eles, assim, nesse momento. O Augustus, pelo menos, né? O Plin separa. É, porque eles viram que os dois juntos são muito fortes, assim, né? Eles têm aquela ligação Leal e tal. de lealdade e aquela conexão, assim, cara, você não precisa nem falar que eu já sei o que você quer, sabe? Sim. E separaram eles de propósito, então mandaram o Severo pra fazer, sei lá, ronda em Vênus, não Pô, ele lembro vai direito, lá mas pra ele vai casa lá do longe. chapéu, é. E aí Os ele chega Howlers, né, agora, ele não volta sei como agora, é sendo que a em Mustang ligou pra ele já faz, tipo, 3 meses, coitado. É. E ele conseguiu chegar agora só. Mas aí chega Severo junto com os Howlers, que são os mesmos do Instituto, né? É o mesmo grupo, pra salvar o Daryl. E eles vão levando um pacote especial junto. Ninguém sabe o que é. Ninguém sabe o que é. Saem lutando lá pela casa, né? Pela cidadela Eles lá. quebram vidro, não é? Cai, aí tem... E aí eles vão... O objetivo é chegar numa nave, né? Basicamente. Isso, chegar numa e nave vazar. e vazar. E aí, quando eles conseguem chegar na nave, a diaba da Aja tá lá. E aí eles falam, pô, e agora? Como é que a gente vai entrar na nave com essa mulher X-Men aqui, super poderosa, no nosso caminho? E aí eles usam o pacote surpresa, que no fim é o neto da Octavia. É, e a Aja fica assim, como que você conseguiu isso? Ninguém sabe, nem a gente. Porque ela conseguiu. E é mó legal, porque essa parte a gente não comentou, o moleque fez assim, nossa, você é o Daryl. Mas eu acho o Lysander muito bom, porque ele entende o que tá acontecendo. Ele não é bobo. Não, e ele, tipo, mesmo ele estando do lado, né, ele sendo prisioneiro e tal, ele fala assim, não, eu entendo por que você tá fazendo isso. Eu entendo esse movimento político, esse movimento estratégico que você tá fazendo. Faz sentido você ser o refém. E ele é muito... ele tá sendo ensinado pra ser governador. Pra ser governador não, né? Pra ser sovereign. Então ele precisa entender de estratégia e ser muito... não é direto que eu diria, mas... ser muito Pragmático. Pragmático, isso. Ser muito pragmático com relação a isso. Mas enfim. Eles usam o menino, a Aja mata... esmaga a Queen, mas eles conseguem chegar na nave. Porque eles estão com o menino. Porque eles estão com o menino. O Augustus tá na nave? Tá na nave. E aí eles têm que tentar salvar a menina, né, a Queen. Deixa o Jekyll pra fazer a cirurgia. Meu, qual a melhor pessoa pra fazer a cirurgia aqui numa pessoa que tá morrendo? O psicopata. Que arrancou a própria mão ali e que quer detronar o pai dele. Não, isso é que a irmã dele conhece todas as presepadas que ele fez na infância, né, mano? E aí... Não, e pior. Aí deixa o psicopata pra fazer a cirurgia da menina e o Daryl vira e fala assim, você que me traiu aqui... Semana passada, cuida do pacote aqui, cuida do nosso leverage, cuida do menino. Enquanto a gente conversa aqui. Ai, mano, traição número 2. Traição Tactus número 2. Óbvio que o cara vai pegar o menino e vai fugir. Porque, né? O Daryl tá o quê? Tá na merda ali. Ele é fugitivo. Ele acabou de roubar uma nave da sociedade. A Octavia quer matar todo mundo quer ali matar da família. todo mundo. E aí o cara fala assim, eu vou ficar com esse povo aqui que não tem claim nenhum. Ou eu vou
me juntar. Entrar nas graças da presidenta. Aí ele salta da nave lá, leva o menino embora. E ninguém faz nada. Não, porque não tem como fazer. Mas enfim, aí eles estão num beco sem saída ali, porque eles estão indo pro espaço e tem meio que um cinturão, alguma coisa de naves lá da Sovereign, que é o Ash Lord lá, o Senhor das Cinzas. Uhum. E aí o Daryl quebra de novo o paradigma e ele fala assim: vai em direção à nave mais forte. E aí ele faz o que ele tentou fazer lá na academia, que é se jogar. Se ejetar. Se ejetar da nave, meu. Sabe quando você, nos filmes, quando eles colocam as pessoas dentro do canhão, assim, e explode o canhão, a pessoa sai voando? Foi isso que eu imaginei eles fazendo. Tipo, eles entrando no canhão da nave, só que com uma velocidade muito maior, né? Tanto que eles estão com uma armadura ali. Eles estão com armadura e o pessoal desmaia no meio do caminho. Lá, né? E o cérebro que vão, e aí eles se jogam num cockpit lá, na cabine de comando. Os caras têm vidro só. Aí eles quebram, os caras saem voando. E aí os caras saem voando pro vácuo. Quem conseguiu se sustentar, quem conseguiu não voar, se segurar, fica sem ar. E aí eles chegam lá e passa fita dupla face. Aí é a nave mais forte da esquadra lá do cara. Não, e o que eu fico pensando é, como que o Daryl fez as matemáticas na mente dele pra saber que ele não ia morrer esmagado de pressão ou que não ia desmaiar todo mundo e sair voando pelo espaço. Ele simplesmente faz, e aí, sei lá, uma manobra que não deve ser chamada hoje em dia de manobra Daryl. Porque ele inventou aquilo. E aí ele toma a nave. E aí ele renomeia a nave. A gente nem comentou, né, no livro anterior muito do Pax. Não. Mas o Pax era um amigo do Daryl do Instituto que ele ficou muito apegado e o Jackal matou. O Jackal, gente boa. Gente boa, e o que deixaram fazer na cirurgia na menina, né? E aí eles... Que aconteceu com a menina? Morreu, né? Aí o cara falou assim, não, eu fiz tudo que eu podia. E aí o Daryl falou assim, eu sei. Sim. Pô, e aí era mó bad, né? Porque o Rocky já tava meio desconfiado do Daryl, porque o Daryl deu um cega-leão nele. E essa menina era o par romântico. O par romântico. Ele tava apaixonado por ela, né? O Severo também gostava dessa menina. Sim. Porque, além disso, ela também era dos Howlers. E aí, cara, ela morreu, a culpa era do Daryl, porque, mas ele conseguiu tomar a nave e aí ele consegue pegar toda a turma ali que tava no baile do Augusto, o Pliny, e vai todo mundo embora, Mustang vai. Mas aí eu acho que nessa parte o relacionamento dele com o Rogue fica muito, tipo, começou a quebrar na injeção, né? Depois que o Rogue acordou lá. Mas aí nessa parte eu falei, agora eu não sei se vai dar mais, hein? Você fica durante o livro inteiro com, cara, o que ele vai fazer e aí, Vamos pro próximo drink? Vamos pro próximo drink? É uma boa hora? Eu acho que vai ter que ser, né? Porque eu tô com a boca seca aqui já. Então a gente precisa resolver isso daí. Qual que é o próximo drink, Raíssa? Deixa eu achar aqui. Ih. O nosso próximo drink se chama, spoilers, traição. Então aqui ele é elegante, flagrante, como com uma faca escondida em um buquê. Caraca, meu, pesado. Então a gente tem vodka, licor de elderflower novamente, morango, suco de limão, prosecco, que a gente ainda não pôs, e um pouquinho de red wine pra representar sangue. Pô, achei leve. Leve como
como uma boa traição. Traições que vem por aí. Pode continuar o que você estava falando enquanto eu coloco aqui. Eu fico o livro inteiro assim, cara, o Rogue vai uma hora... Vai espanar. Vai trair ele. Eu falava assim, uma hora, porque assim, ele é um personagem que o Daryl confia muito. Uhum. E aí uma hora ele vai simplesmente... Mas enfim, nessa parte aí eles estão muito abalados pela morte da Queen. Ó, como ficou? Ficou chique, hein? Ficou uma cor de traição. Ih, agora eu sujei minha mão. Ah, não. Então, cheers. Cheers. Vamos ver se esse é melhor que o primeiro. Eu achei mais leve. É, né? Bem mais leve, mas pra ficar bêbado é 2 palitos, né? Mas tem o quê? Ele precisa conversar com o Sevro. E essa conversa é muito boa. Você lembra o que acontece nessa conversa? Não. O Sevro fala pra ele que alguém contatou ele durante... Ah, sim. Que o Severo fala que enquanto ele tava lá voltando, o Ares entrou em contato com ele. E essa parte é boa porque ele fica assim... Você vai me falar a verdade, Daryl? Aí o Daryl... Que verdade? Se você não me falar a verdade, eu vou embora e nunca mais volto. Aí o Daryl fala assim... Eu sou um Red. E aí é legal porque é a primeira pessoa que o Daryl consegue contar isso, então... Verdade. É nessa hora que ele chora, né? E eu fiquei imaginando, tipo, deve ser um peso muito grande, assim, você ter uma parte de você escondida que você não pode falar com ninguém, assim, né? Você não consegue nunca... todas as... Você não consegue compartilhar com ninguém. Pô, deve ser muito difícil. E não é uma coisa pequena, né? É a identidade inteira dele. Mas aí fica muito bacana porque você descobre que a Harmony não tá agindo pelos Sons of, ou os filhos de Ares. Ares entra em contato direto, né, através do... Mas sempre de capacete, né? Não, a gente não sabe ainda quem é, mas ele entra em contato e fala assim, cara, eu tô te acompanhando, eu não consegui entrar em contato, o Dancer tá vivo ainda. Não é esse o plano não é explodir pessoas, a gente não tá nessa ainda. Ainda não passamos por essa fase do plano. Mas é bem legal porque o Severo agora sabe disso. Já tinha, no primeiro livro, já tinha o esquema lá que o Daryl usa um termo que não é o termo dos Gold, é o termo do vermelho. E o Servo já tinha editado lá. Então foi bem legal e assim, deixa acho que a relação deles ainda mais forte, né? E agora ele pode conversar com alguém, né? O superpoder deles fica ainda maior, porque além da lealdade que eles já tinham antes, eles têm mais esse nível de conexão mais íntima de, tipo, eu guardo seu segredo, você guarda o meu. E fortalece a relação deles e o que um faz pelo outro. E o que um significa pro outro também. Foi bem legal essa parte pra mim. E aí eu acho que é dentro da nave também que o Augustus fala assim, tá, Daryl, agora você botou a gente nessa, se você conseguir tirar a gente dessa, você vai ser, tipo, meu braço direito, assim, meu sucessor. Eu tô colocando todas as minhas fichas em você. Tem a parte de que a nave é do Daryl, porque é um espólio de guerra, e aí os Gold tem essa, né, de você capturou. Aí eles estão discutindo, tá, mas o que a gente vai fazer agora? Porque o Daryl fala, você tem que ser o rei de Marte, né, você tem que ser o... E aí... Eu acho que ele tem um plano que é trazer a ajuda do Lorne. Eles falam que eles precisam trazer a ajuda do Lorne e trazer mais gente. Que é os caras do Instituto de uma Lua lá. Porque assim, eles vão conseguir mais naves, mas eles precisam de gente pra pilotar as naves, né? Eles falam, vamos pegar esse instituto, conquistar esse instituto aqui, pegar essas pessoas pra vir pro nosso time
E pra A eles Mustang acho que poderem vai ir pro pra- instituto, né? Eles dividem, né? Vai o Augustus e a Mustang, o Pliny vão pro instituto e o Daryl e o Several Vão vão pro Lorne. falar com o Lorne. Tá na lua de alguma coisa. Tá de na Europa. Júpiter, então? Eu acho que é uma das luas de Júpiter. Aí eles vão lá falar com o Lorne. Aí eles chegam lá. Eu Aí acho. É louco porque o cara é o maior espadachim, Vivo. Razor Master vivo. Ele foi o Cavaleiro da Raiva por muito tempo. Ele era um killing machine, assim, né? Uma máquina da morte. E agora ele é Tá vive aposentado. pescando. Tá aposentado lá com o grifo Tá dele. aposentado na lua lá. E o Daryl chega e fala: Preciso de você. preciso de você, preciso do seu time, preciso das suas naves. E aí ele fala: não. Meu, eu tô Ele aqui, fala- me ele fala, aposentei. Cara, já foi. Não quero entrar nessa guerra. E aí o Daryl fala assim: desculpa, mas você não tem escolha. Não, aí o Lorne fala assim: então, os caras estão Aja. aqui já. Asia. Acho que eles falam Aja mesmo. Ela tá aqui e quem que tá aqui com ela? O Tactus. Tactus. Strike 3. E aí ele... E aí ele fala assim: Daryl, você veio sozinho? A Aja tá aqui já faz 3 dias já. Todo mundo sabia que você Já ia vir pra todo cá. mundo sabia que você vinha pra cá. Eu tive que esconder meus netos. Porque, né, você tá envolvendo minha família nessa guerra que você criou aqui, que eu não tenho nada a ver. Você tá envolvendo minha família inteira e agora tá todo mundo tendo que se esconder com a mulher muito louca aqui atrás. E você veio sozinho, meu amigo? Aí o Daryl falou assim: Não, ele tava salpicando lá a bomba no chão enquanto ele passava. Pode falar. E ele trouxe os Howlers também com Então, ele. eles estavam escondidos, né? É. Eles estavam, tipo, de novo o Daryl quebrando o paradigma, ele veio fingido que tava sozinho. Na hora que a Aja botou, né, jogou a carta dela, ele foi e tacou a carta dele em cima, assim, a minha mais Ela poderosa, pediu truco e ele pediu 6. E aí... E ela sabia, né? Na hora que ela viu ele sozinho, ela falou: não, ele não tá sozinho. E daí ele explodiu um monte de bomba lá, mas de algum jeito eles conseguiram se salvar, a Aja e o Tactus. E aí vai o vai atrás dos filhos dos netos. Eu não sei se ele vai atrás de propósito. Vai. Pra matar mesmo, né? Pra usar igual ele de o refém. Daryl usou o Lysander de refém, né? E aí essa parte aí é bem tensa, assim, porque o Daryl quer ele vê que ele... Ele vê que o Tactus tá meio perdido, assim, né? E o Tactus, ele vem de uma família... tem um pouco dessa história, assim, que ele vem de uma família meio complicada, onde os irmãos são acho que é mais aquele gold, os dourados padrões, né? Então, eles... eu posso tudo. tudo é meu, a hora que eu quiser, que foi o que aconteceu com o Tactus no instituto. E aí, só que, ele foi mexer com os netos do cara, né? Aí eles têm uma conversa lá, aí ele fala assim: não, me arrependi e tal, não vou fazer mais isso, Daryl, nunca mais vou te trair. Aí o Daryl fala: não, venha, meu filho, pegue minha mão. E aí o Lorne fala: quê? Não, ai, cara, essa parte aí eu falei, Você tá de brincadeira. eu não sei. Eu entendo a proposta do Daryl de querer ajudar as pessoas, mas eu não sei, parecia tão falsa. Tipo, eu ia ficar muito mal se o cara tivesse matado as crianças. Mas aí ele simplesmente, o tadinho do Tactus, vem aqui que eu vou te... Eu falei assim, ele não vai aceitar o cara de novo, né, mano? Então, na hora que ele tava falando, eu achei que ele tava, assim, só tentando desescalar a situação, sabe? Tipo, o policial conversando com o refém, com o o sequestrador. bandido. Não, fica tranquilo, sim, os fica de helicópteros boa. estão chegando. Aí você fala assim, peraí, você não tá falando verdade, né?
E aí o Lorne fala assim, eu não vou não quero nem saber o que você vai achar. Você mexeu com os meus netos, agora você tá... E aí é mais uma ruptura na relação do Daryl com o Roke, né? Por 2 motivos, né? Primeiro porque o Tactus morre, e o segundo porque ele deixa a Asia escapar, sendo que ela que matou a Queen. Matou a Queen. Então... E aí ele, se eu não tô enganada, ele tinha meio que prometido pro Roke que ele poderia pegar, que ele poderia atacar a Asia, né, e matar mas ele deixa ela escapar. O Daryl deixa ela escapar porque mais pra ele tem frente. um plano, né? Quebrador de paradigmas. E é nisso que acontece, por conta do Lorne ter já atacado a Asia e atacado o Tactus, e meio que do ponto de vista da Octavia, ele ter ajudado o Daryl, o que vai ter que acontecer? O Lorne no fim tem que se juntar à causa do Daryl, mesmo sem querer. E essa parte eu achei muito manipulador da parte do Daryl, de forçar o velho, coitado. Pô, pesado, meu. Meu, o cara tá lá, já tá com 100 e poucos anos, depois de passar mais da metade da vida dele lutando, vendo gente morrer. Assim, ele não era um tadinho também, né? Não é um tadinho, mas assim, ele já veio a cota dele, sabe? Ele não queria. Ele não queria mais, ele tava de boa, ele fez o que ele precisava Ele foi fazer pra ter a colocado paz dele. Foi colocado numa situação que ele não queria. E aí essa parte foi... Assim, eu entendo, mas eu gostei desse Daryl manipulador. Ele tá fazendo o que ele tem que fazer pra atingir o objetivo dele, né? Isso. E aí é uma coisa que... Acho que essa é uma coisa que o Daryl faz muito bem, que ele tem uma boa oratória e ele acaba manipulando as pessoas. Então ele traz o Lorne e todas as naves do Lorne Pro lado dele. Mas nesse meio tempo, a nave do Augustus O Pliny, como a gente já tava suspeitando, desde sempre, deu o golpe, né? O Pliny também, traidor, falou... esse povo que é... Não é? Eu entendo também, é tipo, eu vou defender o meu, né? Não vou ficar colado nesse cara cada um aqui por si ali. que tá causando. Então o cara falou assim, a sociedade é muito mais forte, eu vou me juntar com quem tá aparentemente ganhando. E o Pliny se vende meio pra sociedade e dá tipo um golpe de estado ali. Ele toma a nave, né? E captura daí o Augustus e o Jackal. Acho que a Mustang conseguiu fugir. Não sei se ela conseguiu fugir ou... Ela mandou nave, mensagem. Né? Foi ela que mandou a mensagem pro Daryl, falando assim, deu ruim, vem ajudar a gente. Mas aí tem aqueles outros amigos dela que eu nunca lembro o nome, mano. Que são o irmão do Pax e o pai... o Cavex, que é o pai do Pax, e o... Esqueci o nome do irmão do Pax, mas... É com D o nome dele. É com D, mas eu não lembro. Vou ter que olhar pro próximo. Mas enfim, e aí o Daryl tem que sair correndo lá pra socorrer o time do golpe de estado do Pliny. E... Você lembra como que ele chega na nave? Cara, eu lembro que tá todo mundo escondido embaixo d'água. E aí os Howlers têm que entrar lá embaixo d'água pra salvar eles, mas eu não... Na nave. Mas não me porque lembro de tudo. Ele vai e toma a nave de volta, ele toma o Pax de volta. Porque até o cérebro fica cantando aquela música. Não sei se você lembra. O Reaper tá chegando, se suas calças estão molhadas. É muito engraçado. mas... eu não lembro como ele toma. Eu não lembro muito como ele toma, mas o que eu tô pensando aqui, que a gente não tá esquecendo, ou talvez não tá comentando, é que eu acho que nesse meio tempo que também tava acontecendo as coisas com os Belonas, não é? Que tipo, a mãe... não a mãe do Cassius, mas que morreu uma galera dos Belonas. Ou foi depois? Eu acho que nessa hora os Belonas tomaram Marte.
Já. Talvez tenha sido depois, tá? Esse eu acho que é já no terceiro. Então eles tomaram Marte, porque a Sovereign falou assim, Marte não vai ficar... Na porque mão os desse Augustos traidor, estão no né? espaço, né? Então ela chega primeiro em Marte, e ela forma meio que um anel ali, um cinturão com as naves. A gente não lembra como que o Daryl, infelizmente, tomou a nave de volta, mas ele toma, porque ele é o quê? Quebrador de paradigmas. Quebrador de paradigmas. Super poderoso. E é bem legal, porque, pô, Pliny, ele é um personagem fraco. Em todos os sentidos, né? Ele é fraco fisicamente. Ele é fraco de mente, ele é fraco Ele é aquele de manipulador, influência. mas ele é tipo... come pelas beiradas, aquele cara mais um worm, né? Um verme. E assim, não tem satisfação maior do que quando esses personagens caem, né? E ainda mais que ele traiu o Augustus, ele queria se casar com a Mustang. Até porque foi ele que ficou ali cochichando na orelha do Augusto pra ele demitir o Daryl no começo, né? Mas todo mundo ali é fácil de manipular, né? Todo O mundo. Augustus, nossa senhora. Mas enfim... Eu percebi que a gente não falou de uma coisa muito importante. Que foi... Era importante se a gente não falou? Então tá bom. Quando eles tomaram o Pax, quem que a gente conhece? O Ragnar. Pô, como que você esqueceu do Ragnar, Raíssa? É porque a gente tava muito empolgado falando de outra coisa, mas... A gente tava introduzindo a bebida. Quando eles tomam o Pax lá pela primeira vez, tem um escravo lá. Caraca, é verdade, né? É um presente, não é? Ele vai ser dado... ele ia ser dado pra alguém. E eles tomam a nave e aí tem o cara lá, o Ragnar, ele é um obsidiano. Mas ele não é qualquer obsidiano. Não, ele é um Ele é o stand. top. Ele é top, guerreiro, que foi entregue aos deuses pela tribo dele, e aí ele era usado como, tipo, gladiador, assim, né? Ele era colocado em... Ele era do Ash Lord, lá do Eu acho que Senhor sim, das... o Senhor das Cinzas. Das cinzas. E ele era colocado nos pits de luta pra ganhar e lutar, e aí ele tava sendo entregue de presente pra alguém. E aí quando eles tomam a nave, o Daryl fala assim, amigo, você tá livre agora. E aí ele fica, quê? O que é liberdade? O que eu faço? É muito interessante, isso? porque essa história dos obsidianos, ela é muito... Eu achei ela muito boa, que é... Os caras, durante 700 anos dos Golds... Foi o único que conseguiu... ser uma ameaça concreta aos Gold. E aí, do ponto que eles tiveram que meio que fazer um reboot, um reset da casta inteira. Eles tiveram que criar uma religião. Pô, eu queria muito ler isso. E eu acho isso muito interessante, a questão de... que eles usam de manipulação midiática. Nossa! E manipulação religiosa pra controlar eu queria muito ler as isso daí. massas, né? Essa parte, porque eles trazem a religião nórdica pros obsidianos. E aí eles acreditam que os Gold são os deuses. Mas, pô, isso daí não é um trabalho de uma geração. Não. E isso é muito louco. E assim, o Ragnar, então ele já tem o nome, né? Já tem o nome de Viking ali. E aí ele acredita piamente nisso, cara. Que os Gold são deuses, né? E aí chega um cara e fala, um Gold, um deus pra ele, e fala assim, eu não quero mais seus serviços. O cara fica, tipo... E ele é super leal. E agora? O que eu faço, né? Realmente a gente esqueceu de falar do Ragnar. Não, e eu lembrei disso porque é nessa hora, depois que ele salva as pessoas do golpe do Pliny e tudo mais, que ele conta pro Ragnar que ele é Red. Ele fala assim, olha, eu sou Red... Porque ele fala assim, eu preciso quebrar essa manipulação, essa... Como é que fala? Quando a pessoa tá... alienação desse cara, porque ele tem potencial. Tipo, ele me ajudou aqui a tomar a nave. Nessa hora que o Daryl conta pro Ragnar, então, que ele é Red, porque ele viu o potencial do cara, viu o potencial dele de ajudar na estratégia, de ajudar na batalha, e ele também, né?
pragmático como era, falou, olha o tamanho desse cara. Pô, ele era... seria um asset importantíssimo na batalha. Mas ele não quer que ele lute como um escravo. Ele não quer que ele lute acreditando que ele precisa fazer aquilo porque o deus dele tá mandando, né? Ele quer que ele se envolva por livre e espontânea vontade por acreditar na causa. Então ele vai, o Daryl conta pro Ragnar e fala assim, cara, você tem o poder na sua mão agora de acabar comigo. Faz o que você quiser, né, com essa informação. Ou se juntar a gente. E aí ele dá um razor lá, uma espada que é uma só os dourados usam, mas ele dá pro Ragnar. E isso é bem legal. Acho que não tem forma melhor de quebrar essa alienação do Ragnar do que falar assim, então, tá vendo esse gold aqui na sua frente? Esse deus aqui é uma mentira. Eu sou uma farsa. Eu achei muito... E pro Ragnar deve ter sido um choque gigantesco. Imagina, assim, você né? tá ouvindo que toda a sua criação foi... Que é tudo uma mentira. É a mesma coisa, no fim, que o que aconteceu com o Daryl, né? No primeiro livro. Quando ele vê que Marte tá colonizado, né? Tipo, ele fala, pô, minha vida inteira foi um show de Truman, que foi uma mentira. E deve ter sido um choque gigantesco, assim, mas... E no fim, obviamente, o Ragnar fala, eu preciso, assim, eu não aceito viver nessa sociedade que fez isso comigo, que fez isso com o meu povo. Vou me juntar, assim, à sua causa e lutar contra essas pessoas. E aí... Aí eles têm que ter um plano pra tomar... Pra tomar Marte. De volta. E aí tem a coisa mais... mais idiota e mais incrível possível, que é... Como que... Você sabe qual que é a tradução em português? A chuva de ferro? Chuva de ferro? Pô, cara, é muito bom. O Daryl chama a primeira Iron Rain em 20 anos, 30 anos. Sei lá quanto tempo. E aí você pensa, o que é uma Iron Rain? Caraca, que eles vão fazer, né? Que porra é essa? Um monte de cara vestindo roupa do Iron Man. Pulando a nave. Pulando lá da estratosfera de Marte. E aí, cara, você fala assim... Ok. E aí é bem... Essa parte do sci-fi é bem legal. Foi bem legal pra mim, porque... Como que você toma um planeta? Com espaçonaves em volta, com uma defesa planetária e aí os caras fazem chover pessoas em armaduras. E eu acho... E essa parte também foi uma parte que eu senti mais uma vez a quebra entre o Roke e o Daryl. Que o Daryl queria porque queria atacar a capital. E o Roke falando, cara, vamos pelas beiradas, vamos atacar a borda. A capital tá mais protegida, né? A gente vai ter muita perda se a gente atacar a capital. O ponto que tá mais defendido ali, né? E aí o Daryl fala, não. Bora pra capital. E assim, do ponto de vista do Roke, tipo, o Daryl deixou a Lia morrer no primeiro livro. O Daryl deixou a Lia morrer? Sério, ele deixou, ele se escondeu. Ele ficou escondido. Mas não assim, tentou ajudar ela. É a mesma coisa que o Cassius falar que o Daryl matou o Julian de propósito. Não, sim, tipo, não tinha como, tinha não sei quantas pessoas lá e a menina já tava sendo enganada. Mas pensa do ponto de vista de uma pessoa que tá vendo isso pelo lado do sentimento e não pelo lado da racionalidade, não entender. Tá, mas tudo bem. Mas ele deixou a Lia morrer. Aí depois a arrogância dele deixou a nave explodir e matou 800 pessoas dentro da nave. Depois ele deu o show dele lá. Queen morreu. Depois ele drogou o Roke. Depois ele deu o show dele e a Queen morreu no meio do show dele. Depois o Tactus morreu por causa dele. E ele deixou a Aja fugir. E agora ele quer porque quer fazer uma invasão que vai matar metade da frota deles. Achei o Roke muito sensível. Faz a conta de pessoa. Muito sensível. Não, esse Gold, eu falei assim, eu tive um pouco de dificuldade de entender essa birra
esse negócio do Rogue. Eu falei assim, meu, o cara tá lutando uma guerra e você quer que ele... Eu entendo, assim, que pessoalmente... Mas assim, você tá... E aí, acho que, enfim... É um pouco inocente da parte dele, né? Eu de falei achar, assim, tipo, cara, por que não você vão tá ter perdas. tão bravo com isso? O que tá acontecendo aqui? Porque eu realmente falei assim, cara, eu tô vendo você bravo com essa situação, eu tô vendo que você tá se afastando do Daryl, mas tipo, o que você faria diferente? Porque acho que isso é uma coisa que o Rogue nunca trouxe na conversa. E bom, o Daryl também não conversa com ninguém, porque ele faz o que ele quer, né? Ele faz o que ele quer. Mas assim, faltou talvez um pouco dessa conversa entre os dois e até tem uma hora que a Amos tem que falar, você vai precisar consertar essa relação aí, cara. Ela fala, vai dar ruim, cara, se você não conversar com ele, se você E não aí, criar a comunicação... E aí, cara, o Daryl, essa parte ele é muito inocente, né? O Rogue fala assim, não, faz isso. Aí o Drogo chega assim, Daryl, a Sovereign, a Octavia, tá em Marte, na capital. Aí o que o Daryl responde? Eu sabia. Foi tudo parte do meu plano. E cala sua boca. Obrigado, tchau. Eu te enganei de novo. Cara, aí... Lembra que o cara que a mulher acabou de falar, você tem que criar uma relação de comunicação com ele. Não dá pra ele falar assim? Caraca, tá. Então, acho que o nosso plano faz sentido. Eu falo, nossa, que sorte. Vamos aproveitar essa vantagem, né? Conversa com o cara já, mano. Sei lá, enfim. O Daryl quis também, né? Chamou ali Pode me trair que não tem problema. Mas aí o que acontece? Antes disso, ele dá uma de Tyrion Lannister e vai pelo esgoto. Precisa fazer tudo? Ele precisa fazer tudo? Ele é o líder da rebelião e ele precisa ser a ponta da lança? Mas ele mandou o Ragnar antes, né? Ele mandou o Ragnar pra matar a galera que tava meio que na muralha. Mas ele tá na chuva ele foi na chuva. Ele precisa ser a ponta da lança ali em tudo? Mas eu acho que é a questão dele achar que... Tipo, as pessoas não deveriam sofrer se ele não tá sofrendo, sabe? Ele é responsável pelas pessoas, então ele tem que estar ali na frente. O Zé Gold morre... Ok, quando o líder da rebelião morre... Sim. Não, eu entendo. Minuto alguém não chega e fala assim, Daryl... Manda um dublê. Não tem como a gente mandar alguém fazer isso daí? Você fica aqui da nave dando as... Ninguém falou isso pra ele? Ou vamos fazer o seguinte... As primeiras 5 ondas de chuva aqui vai ser os pelegos. Depois você vai. Entendeu? Porque eu falei assim, ele tomou um tiro ali. Ninguém sabe nem que ele morreu. Não, aquela hora que ele entrou lá pelo esgoto e tal, e falou assim, não, nossa, nosso plano é muito inteligente. Aí ele saiu, o Cassius tá em cima da árvore, lá com a arma assim, ó, na cara dele. Não, é a menininha que faz o MP. A menininha que ela solta o negócio lá e chama o time, né? E aí o Cassius tá lá junto. E aí ele... explode todo mundo, cai eles de armadura pesada dentro do rio lá. Isso. E da curto-circuito eles não conseguem sair. Aí eu falei, pronto, acabou. Rebelião, vai morrer o Daryl afogado. Ó sua honra aí de ter que estar envolvido. Aí vai morrer o chefe da rebelião afogado, e aí, o que acontece? Aí ele fala assim, não posso morrer. Já tá sem ar. Ele salva ele e o Ragnar. Certo? Certo. E aí ele sai, mata todo mundo, bate tudo. Não, essa parte eu achei assim, como que ele tá fazendo isso? Porque... Os Bellona tava tudo ali. Não, ele tira a armadura dele fora, porque ficou lá atolado na lama, certo? Então ele sai do rio sem armadura. Só com a espada. Só com a Razor dele. E aí ele luta lá com a galera, toma um monte de golpe. E aí ele vê... ele tava no chão, assim, sangrando por todos os orifícios. Isso. E aí ele vê a Sovereign passando assim, no aviãozinho dela e fala, não,
Não pode, essa mulher não pode fugir. E aí ele vira o Hulk. Pula, não é? Pula. Essa parte eu não entendi direito. Ele E dá aí um ele pulo. pula. E aí ele pula sozinho na nave da mulher que tá com os cavaleiros zodíacos dela. Tudo Com lá. a Aja, com E a com guarda. o outro cara lá, o irmão do Cassius tá lá. O Carlos tá lá. E o cara pula Finneker sozinho. tá lá. Como é que é lá? Fitchner. Sem armadura. Só com a Razor dele, uma granada. Sem nada pra prender ele na plataforma lá. Tanto é que a mulher, ela fala assim, ô, piloto, vira à direita aí. Aí E ele aí cai. ele larga a granada, cai. Ai, cara, essa parte acho que o ator falou assim, tá dando tempo aqui, Ele tem que falou assim, acabar o tem que episódio. acabar, tem que acabar o livro, e o episódio também. E o episódio tem que acabar também. E aí, mas aí, enfim, essa parte a gente tá tipo, porra, e agora? O que ele vai fazer? Não tem mais o que ele fazer, né? Ele tá completamente preso ali. E aí, ó, a Sovereign quer dar o show dela também, e gravar pra população, óbvio, né? E o que eu acho muito burro também, porque ela, no fim, ela cria outro Martyr. Tudo ali tem que ser live stream, não dá ninguém pra gravar depois, editar. Se ela gravar... Não, mas aí ela vai, grava, salva... Ela matando o líder da rebelião é mais um símbolo que ela criou, mas enfim. Não precisa fazer nada, mano. Não precisa fazer nada. Não faz nada. E aí ela manda o Fitchner matar. Não divulga, só fala. Matamos o cara. E aí o Fitchner fala, não. Por quê? Pô, mas essa parte aí tava bem bizarra, assim. O Fitchner tava assim, viu? Você não quer... Você não quer conversar com ele? Não quer ver depois? Vamos matar depois. Aí ele manda o... Caraca, mano, eu sempre esqueço. O irmão do Cassius. Carnus. E aí, o que acontece? O Daryl vai lá e mata o cara, porque ele pode. E aí ela ia mandar um outro Cavaleiro Zodíaco, mas aí o Fitchner fica lá, não, vamos não sei o que. Aí ela fala assim... então vai você. Vai você, então. Chega, vai, eu cansei. Vai lá e mata. E ele fala assim... Eu não vou matar porque eu sou Ares. Caraca, meu! E aí você falou que você sempre achou que era um Gold, né? Que achou que era o... Eu achava que era o Quicksilver. Que, tipo, ele tem Tinha dinheiro, recursos, tem né? recursos e faz mais sentido, porque ele tá no... Ele também é abaixo, né? Não tão baixo, mas ele é Silver, então ele... Sei lá, eu senti que ele teria mais empatia com as classes baixas do que um Gold. Mas no fim, quando explica a história do Fitchner lá, que ele se apaixonou por uma Red. Pô, muito legal essa história. E aí, então, o Several, no fim, ele é misto, né? Ele é meio Red, meio Gold. E aí, quando descobriram que a mãe do Several, né, que a esposa do Fitchner, era uma Red que tinha tido um filho com Gold, foram lá e mataram ela. Foram lá e mataram ela. E ainda dão pra ele escolher se ele quer a esposa ou filho. E aí é pesado, né? E aí você entende toda a raiva do Fitchner contra a sociedade, assim, né? E aí faz muito sentido ele ter criado os filhos de Ares e ter começado tudo que ele começou. Mas aí você fala assim, pô, que final feliz, né? Você se encontrou com Ares, descobri quem é Ares... Retomamos Marte. Agora vai ter o plano explicado aqui, ó, na sua orelhinha. Pô, agora aí você fala acontecer. assim, agora o livro 3 é só sucesso. Pô, vai ser muito legal eles trabalhando juntos. Uhum. Agora ele fala assim, meu, agora a gente não, sabe? Uhum. Não precisa. E o Severo é filho do cara, meu. E vai estar tudo ali. Em família. Em família. E aí os caras, Daryl, você tomou Marte, ele vai conversar com Augustus, e Augusto fala o que pra ele? Você lembra? Ele fala que você vai ser meu herdeiro. Vou te adotar. Eu falei assim, mano, que final feliz. Sim. E, final legal. Puta de um perrenguezão que os caras estão passando, o Daryl tá passando o livro inteiro. Aí ele fala, antes disso, porque depois que ele virar herdeiro, né, ele dificilmente vai conseguir entrar em contato, ele vai ter que cortar mais ainda os laços com a vida anterior dele. Nossa, E aí ele fala, antes disso acontecer, eu preciso ver minha mãe uma última vez pra ela saber que eu tô vivo e tal. E aí ele vai lá pra mina
E eu achei muito legal, assim. Essa parte foi muito boa. a Foi mãe essa dele parte que é, eu falei no Das começo do episódio emoções, das emoções. foi muito bom a mãe dele reconhecer. A mãe dele Posso? falar assim. Posso abrir um parênteses aqui? Uhum. Como um pai, essa parte teve um significado muito legal pra mim, mas vou ser bem honesto com você e com vocês. Eu não ia reconhecer meu filho se ele tivesse de outra cor de cabelo, outra cor de olho. Eu fiquei impressionado com a mãe do Daryl. É. Ela reconheceu ele só pelo o jeito do olhar. O olhar. Eu falei assim, meu, Não, o cara tá com 1 metro a mais de altura, um deus uns loiro. 100 quilos a mais. Eu falei, olha, tá de parabéns essa mãe do Daryl aqui que reconheceu o filho. Não, e ela não surtou, né? Não. Ela... Já Mas deve ela ter meio visto, que sabia, né? Já deve ter visto muita merda no mundo, ela. Não, mas eu acho que não é nem por isso. Eu acho que o tio dele, que deu a biritinha, o é verdade. Poison lá pra ele, deve ter dado um spoiler Seu pra filho ela. não morreu, ele Falado, virou um ó, Gold. então, não é... Mas ó, do fica jeito que o tranquila. livro falou ali, ela eu acho que nesse sentido, desse jeito faz muito mais sentido. Porque eu falei assim, olha, ela reconheceu ele só pelo jeito do olhar. Então, eu não sei se o Nero não sabia que o Daryl tinha se Ele depois transformado virou. em Gold, Não, mas... ele tá dado como morto aí, É, né? ele tá dado como morto, mas eu não sei se ele sabia de tudo, mas acho que pelo menos ele falar assim, ó, não morreu, tá? Ele tá aí em algum lugar, acho que pelo menos isso ele deve ter falado pra mãe do Daryl. É, mas eu achei a conversa deles bem fofa, assim, os dois pra juntos. mim foi bem tocante, assim, foi bem legal essa conversa, porque não só ela tá lá, ela tem aquele amor mais de assim, são pessoas que Passa por passaram muita dificuldade, né? Mas mesmo assim ela sente um amor por ele, vice-versa, e ela dá conselhos bons pra ele, né? E quem que ele leva junto lá pra Ele mina? leva o Several e a Mustang e o Ragnar. Mas por que ele leva o Severia e o Ragnar? Porque ele vai contar pra Mustang tudo, ele decidiu que agora é hora de contar. Ele deixa ela na sala com o vídeo dele se transformando. É. E aí o Several e o Ragnar são a policy de segurança, né? Se ela virar contra, Eles matam eles ela. matam ela. E aí a Mustang, obviamente, também não é boba, sabe que tem alguma coisa rastreando ela. Ela confronta o Daryl e decide ir embora. É, ela aponta a arma pra ele, fica lá um tempão com a arma apontada pra ele. E no fim eu acho que até o Ragnar que meio que faz ela entender um pouco, né? Ele falar assim, tipo, meu, ele me liberou, olha a merda que a sociedade fez comigo, com o meu povo, olha o que vocês fazem com o povo dele. É esse tipo de gente que você quer ser? É esse tipo de líder que você quer ser? E aí, no fim, o Ragnar larga a arma e fala assim, ó, a gente tá à sua mercê. Faz aí o que você Faz achar o que que tem que você ser achar feito. que tem que ser feito. E ela Segue foge, sua né? consciência. E ela foge. E aí ela vai embora. E nisso vai pra parte do triunfo do Daryl, que é uma comemoração, uma celebração dele ter tomado Marte e dele ter... Reinstaurado o Augustus como governador Isso. e ele está Agora virando vai o ser herdeiro, né? ser o herdeiro. E a ideia de quem que é? Dele virar herdeiro do Augusto, É você do lembra? Fitchner, né? É do Jacal. O É? Jacal que fala assim, pai, acho que Acho que é uma faz boa. sentido. E aí você fala assim, pô, que da hora, que final gostoso, né? Que final É um legal. pouco bittersweet porque a Mustang brigou com ele, né? E você não sabe... Mas vão se... Ali eu tava assim, vão se É. resolver, ela vai Ela vai se aparecer lá entender. na festa. Ela vai aparecer lá na festa. E aí ele vai lá e conversa com o Lorne. Fala assim, pô, Lorne, tô aqui o seu Lagavulin. É, Toma aí seu um whisky whisky. de 700 e sabe lá quantos anos. Vamos comemorar. Ele fala, perdão pelo vacilo de ter te Não envolvido queria, em não tudo foi. isso. Aí ele, não, eu não queria ter matado o cara lá também. É, desculpa matar seu amigo. E aí o Lorne vai dar pra ele o troféu lá. O prêmio. Não sei o que é, mas aí o amigo do... O Rogue fala assim, não, Lorne, Não. vai lá embora, deixa que eu Pô, entrego. deixa que eu faço. E aí, cara... Não, antes disso, o Several aparece desesperado e fala assim, cara, meu pai sumiu.
Uhum. Meu pai devia estar aqui já, o Fitchner devia estar aqui, ele não tá aqui. Posso, chefe Daryl, ir atrás dele? O Daryl fala, não, vai, seu pai, vai atrás dele e tal. Ou seja, o autor tava tirando a Mustang do tirando Triunfo, os o principais Cevro da reta ali, né? do Triunfo, porque ia dar merda, né? Aí na hora que você vê, não, o Fitchner não apareceu, ele mandou o Severo embora, a Mustang não apareceu, você fala, pera, algo cheira estranho aqui nesse capítulo. E aí, obviamente, na hora que o Roke vai entregar o prêmio pro Daryl... Quem que tá ali? O que tá ali no prêmio? Quem que é o prêmio? É a cabeça de quem? É a cabeça do Fitchner. E É a aí, cabeça de Ares. O Jacal já sabia. Então, a gente pulou um pouco dessa parte, mas que no meio tempo ali do... O Jacal some, né? O Jacal some. Então, no meio tempo do Iron Rain e tudo mais, o Jacal, ele captura Harmony. E aí o Daryl e o Severo vão meio que salvar, só que, tipo, tentando disfarçar, assim... Ah, pode um crer. ataque dos filhos de Ares, mas o Jacal fala, pera, tá muito... Ele já tinha... Eu acho que ele não tinha muito, mas na hora que, tipo, o Daryl acabou de chegar. Aham. E aí, 2 minutos depois, tem um ataque dos filhos de Ares, que o prisioneiro dele é libertado, sabe? Ele não é bobo. Ele passou pelo instituto, sabe? Ele ligou 2 com 2 ali e falou, não, pera, tem alguma coisa errada, o Daryl tá de mancomunado com os filhos de Ares. E aí, nisso, ele vai atrás da Sovereign, e o Roke, que já tá pistola com o Daryl, se junta com eles, e aí eles criam a coalizão anti-Daryl. E não é mais anti-Daryl, né? É contra um vermelho que se infiltrou de uma maneira, assim, nunca antes vista na sociedade, porque como eles um dourado. descobrem de algum... Como que eles descobrem? A Harmony fala. A Harmony fala, E aí eles descobrem agora que o Daryl é um Red. E eu acho que é isso, na verdade, que vira o Roke. Que é o trigger do Roke, né? Que é tipo, você não faz parte da nossa clique. Você não é parte do nosso grupo. Você não pertence. Então, dado isso, mais tudo o que você causou, eu não posso mais estar do seu lado. Aí ele envenena o cara. Não, aí a Antônia mete a faca na irmã, mãe, mata a mãe. O Jacal mata o pai dele. Pô, essa parte é foda. A Aja mata o Lorne. Mata o Lorne, mata o pai, mata a mãe da Victra. A Antônia mete a faca na Victra. E o Daryl lá desmaiando. E o Jacal dando risada. O Jacal dando risada, ele na mão de todos os inimigos dele. E você fica... Como que ele vai sair dessa agora? A parte que o Jacal mata o pai é muito tensa, assim, porque o pai tenta indo um momento conversar com o Jacal e aí ele fala assim, quer saber, você sempre foi um desgosto na minha vida, não sei o que o pai dele queria naquele momento. É que ele já sabia, né, que o filho dele é meio tantão das ideias que ele não ia conseguir escapar. E aí, mesmo a Octavia querendo o Augustus vivo, o Jacal vai lá e mata. E acho que a parte que mais me pegou nesse final foi a Victra no chão, morrendo e falando, eu não sabia. Eu não te traí, né? Porque tem sempre essa... E no final... o final foi muito pesado. Foi muito pesado, os dois ali... E os dois olhando um pro outro e ela, tipo, não sabia. O que vai acontecer agora com o Daryl? Como que essa rebelião vai prosseguir? Mas, pelo menos, a gente tem a esperança do Severo e da Mustang não estarem ali naquele rolo, né? Tipo, eles estão unaccounted nesse momento. A gente não sabe onde eles estão, mas foi um golpe bem duro ali, porque agora não só o Daryl foi capturado, mas eles sabem o que o Daryl é de verdade, né? E aí acho que esse é um bom fechamento pro próximo episódio, onde a gente vai discutir o livro 3. O livro 3. Que aí a gente começa com... e agora? E agora? Como que você sai desse buraco? Tipo, não tem buraco mais fundo pra ele tá. O cara tá capturado,
cara E tá ele- capturado. No meio de todos os inimigos, de todos os lobos, sem recurso nenhum, E sem os amigos. sem os amigos, que é a maior força dele. E aí ele precisa... Meu, o terceiro livro é gigante. Você fala assim, meu... Ele precisa sair dali, né? Ele precisa sair desse buraco de algum Mas jeito. como? Mas como, exatamente. Como que ele vai sair? O que ele vai fazer? E agora que todo mundo sabe quem ele é? Quem que vai se juntar com ele? É. Ótimas discussões para o próximo episódio. Que vai ser muito bom. Que vai ser muito bom, porque acho que a gente não tem a mesma opinião sobre o terceiro livro. Mas é isso, então, por esse episódio, de novo, eu acho que esse livro é o que eu mais É o gosto. favorito da trilogia. Da trilogia inicial. Eu ainda tô terminando o quarto, mas ainda assim ele fica ainda meu primeiro mesmo, até o ponto que eu tô no quarto livro. Legal. Então é isso, Então pessoal. É isso, pessoal. Obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Até mais.